Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora o Ceará Notícias de hoje. Agora que eu tô vendo aqui, Mário Kempis, que essa abertura ainda é da outra, né? Da antiga, né? Temos que fazer aqui, apesar de estar melhor representado com essas meninas aí, mais bonitas. Sem né? dúvida. Concordo. Tava olhando aqui que essa abertura não é a nova. Olá, Mário Kempis, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão acompanhando o nosso programa, o Ceará Notícias, hoje com muita informação, viu? Muita coisa boa. Bacana, então. Tá começando o nosso programa de hoje, aqui no estúdio ele, Mário Kempis. Apresentação e comentários de Mário Kempis e Eduardo Calegari. A produção deste programa é da Maiara Angel, no Mário Kempis e também da Farol Comunicação. Você pode acompanhar, gente, todas as programações da Rádio Ceará News, também nas redes sociais. Você acessa agora mesmo o nosso site, cearanews.com.br. Pode ainda acompanhar a nossa programação seguindo o nosso perfil no Instagram, no Twitter e também acompanhar a programação da Rádio Ceará News pela fanpage da Rádio Ceará News aí no Facebook, tá certo? Programação no ar, nova programação da rádio, fazendo aqui alguns ajustes durante toda esta semana, mas o que é de fato é que a gente quer sempre a sua audiência e a sua colaboração aqui na programação da Rádio Ceará News. Bom, gente, olha, tá começando o programa, você pode ficar com a gente ligado a partir desse momento, assuntos interessantes para você que tá querendo ficar por dentro do mundo da política. Primeiro dado aqui, primeira informação de hoje é que o general Teófilo afirma que não houve ditadura no Brasil. É isso mesmo, Kempis? O homem falou isso ontem, né? Pessoal do Jornal o Povo, incrível. Hoje, por sinal, é uma matéria do Jornal o Povo, a edição de hoje, falando sobre isso. E sem crise financeira, a Prefeitura de Aracati contrata a Anitta para o Carnaval de 2019. Tá faltando dinheiro por lá, não, tá sobrando, viu? Rapaz. Ministério Público contesta 8 registros de candidatura no Ceará. Cid Gomes declara que ninguém sabe quem é Fernando Haddad. Pesquisa Ibope coloca Lula e Bolsonaro no segundo turno da eleição. João Amoedo do Partido Novo, agenda visita ao Ceará para defender mais dinheiro nas mãos das pessoas e menos nas mãos do Estado. 75% dos deputados federais devem se reeleger nas eleições de outubro. Se fosse hoje, jamais teria apoiado o Aécio. Isso quem falou foi a Marina Silva ontem em visita aqui ao estado do Ceará. Olha, gente, aqui em Fortaleza são, neste momento, agora 10 horas e 3 minutos da capital cearense. Você está acompanhando a nossa programação da Rádio Ceará News. Estamos começando o nosso programa, vamos começar ele falando sobre a declaração do ex-governador Cid Gomes ontem, em evento de tática do PDT em um hotel na capital cearense. Cid Gomes disse que o plano B do Partido dos Trabalhadores à presidência é o Fernando Haddad e que ele é uma pessoa que a gente nem sabe quem é. Isso mesmo, ele falou ao enaltecer as qualidades do irmão, o presidenciável Ciro Gomes do PDT. Cid tentou comparar o ex-prefeito de São Paulo a ex-presidente Dilma Rousseff do PT em uma referência negativa. Ele, Lula, não sendo candidato, querer apresentar uma pessoa que a gente nem sabe quem é, isso sinceramente não é coisa que o Brasil tenha mais o direito de fazer. Isso já aconteceu com a Dilma. E não tô falando mal da Dilma, eu gosto da Dilma, tanto que convidei ela para vice-senadora há 3 meses aqui do estado do Ceará, afirmou o ex-governador. E emendou, eu gosto dela, mas para presidir um país tem que ter um conjunto de habilidades que eu digo a vocês que nenhum desses aí tem. As habilidades, a experiência, a capacidade, a dedicação, o que o Ciro já fez e já se preparou para essa tarefa. Se eu tivesse um irmão desse, eu não precisava mais de marketing, eu não precisava de ninguém, né? Desse jeito é muito bom, né, rapaz? Rapaz, e ele desce o sarrafo no pessoal, né? Rapaz, incrível isso, né? E o interessante, essa declaração dele, dada ontem nessa convenção, nessa tática, né? Nesse plano tático que eles fizeram ontem num hotel aqui em Fortaleza, Eduardo, o pessoal que está acompanhando aqui o Ceará Notícias, é interessante que ele convidou a Dilma para vir para cá, para ser candidata a senadora. E aí eu fico aqui na dúvida, querendo saber quem ele iria tirar, o Eunício? Rapaz! Porque eu acho que pouca gente se deu conta dessa... A frase é forte, ninguém conhece o Haddad, né? O Fernando Haddad. Eu acho que é até uma crítica mesmo, isso tentando enaltecer o irmão. E obviamente ele está no plano dele, no papel dele como irmão.
Mas ele dizer que chamou a Dilma pra vir pra cá, e eu fico perguntando, a Dilma tivesse aceitado, Como é que seria? como é que seria? Ela ia ficar isolada? Quem é que seria o cabeça de chapa no Senado, né? Porque ele confirmou que ele já deu declarações e muitos que tá apoiando o Eunício, quer trabalhar com o Eunício, visitou, saiu ontem, foi até Sobral tomando cafezinho com o Eunício, fazendo selfie. Se a Dilma vem, homem, como Acabou é que o amor, seria? né, Acabou o amor, Rapaz. jogo de interesse da política, né? Rapaz, como é que pode, né? Eu acho muito interessante isso. Eu acho que essa política. E o programa aqui é justamente para isso, Eduardo. A gente quer falar uma linguagem, quer falar uma forma que eu acho que a população tem muita vontade de saber. A gente sabe que nos bastidores da política rola muita coisa, muita informação que não chega até a população. E a nossa ideia é tentar pegar um pouco disso e passar para os ouvintes, o pessoal que está acompanhando, e compartilhar e saber que isso está acontecendo. Então, quando a gente vê uma declaração dessa, escuta, porque como é que acontece isso? Como é que o cara consegue chegar a esse ponto, fazendo esse conchavo político, fazendo esse convite ali, bater, aquela batidinha no ombro, né? Isso. Vem pra cá que dá certo. Aqui dá certo, aqui Se você você se nega, tudo bem, vamos pro outro lado. Vamos aqui. Vida que segue. E isso é constrangedor, eu acho que para todos que apoiam, e até mesmo para o mundo político. Então, uma pessoa apartidária e tal, eu nem estou falando o pessoal da oposição ao governo Cid Gomes, ao governo Camilo, e nem os apoiadores. Eu estou falando o pessoal partidário que é da política, que apenas acompanha, que não é aquele que veste a camisa, que vai lá, que vai fazer passeata, essas coisas todas, carreata, nada não. Mas uma pessoa que olha, ué, peraí, não era, ele não apoia o Ciro para presidente e não apoia perdão, ele apoia o Ciro Gomes, irmão dele, para ser presidente, mas não apoia o candidato do PT, que é o que ele apoia no governo do estado. Então já tem algo aí bem difícil de compreender. E mesmo assim, ele para senador, que ele é candidato a senador, ele apoia o Eunício, mas há 3 meses ele chamou a Dilma para ser candidata aqui. O que tá havendo, minha gente? Pelo amor de Deus. Na cabeça desse rapaz, né? Nossa senhora. Se é confuso para nós, que temos assim um pouco... A gente até vive disso, a gente acompanha isso todo dia, a gente tá aqui buscando as informações. Você imagine pro pobre do eleitor que tá lá em Sobral, que tá lá em Crateús. Que não consegue entender, que ele acha que vai começar uma chapa majoritária, vem lá de cima, né? Isso. O cara vai apoiar o presidente Lula, mesmo o presidente Lula estando aí com esse emblemático problema, né? Exatamente. Ele não vai poder a gente fala já sobre isso também. Daqui a pouquinho tem detalhes com relação a isso. E, beleza, não tô apoiando, eu até entendo o fato dele não apoiar o Haddad porque ele queria na candidatura de repente o presidente Lula. Isso. Né? Que é o cabeça de chapa Entendemos nacional, líder do PT, descer até o governador para fazer aquela foto bonita, né? Do presidente, do governador e do senador. Aquela tradicional. Mas aí, o Haddad é o PSDB, não é isso? Não, o Haddad é PT. É o vice do... o Haddad, sim, o Haddad do PT. E ele faz uma crítica totalmente... Nossa, que é isso? Você dizer que não conhece. Ninguém conhece. Que é isso? Conhece. Não dá pra comparar a popularidade do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Eduardo. Não dá pra comparar, isso é fora do comum. Também eu acho que ele exagerou um pouquinho na comparação de colocar ele no mesmo patamar da Dilma. Isso, né? Que é isso? Dilma, na época, já vinha se destacando, inclusive na época quando era ministro, né? Isso, foi de ministro da Casa Civil, de Minas e Energia. Então a Dilma, mesmo fazendo um trabalho que todo mundo pode deixar ela um pouco à margem aí da situação, mas você não pode... Estamos falando de popularidade, falando de quem conhece quem. Quem conhece um pouquinho de política, assiste 2 noticiários por dia, já sabe também que é o trabalho do Fernando Haddad lá. Não foi um trabalho que se deixou muito a desejar. Perfeito. Né? Desenvolveu um trabalho muito bacana lá em São Paulo. E aí? E detalhe, boa comparação que você está fazendo, Eduardo. E vamos voltar um pouco. Vamos ao irmão dele, Ciro Gomes, que não aparece há um bom tempo para o cenário nacional. Foi candidato em 2002 e depois abandonou. Apoiou Lula em 2006, 2010 a Dilma, em 2014 também. E ele estava fora, foi apenas ministro. A Dilma foi ministra também. O Haddad foi ministro, foi prefeito de São Paulo. Exatamente. Então, quer dizer, se a gente fizer uma comparação da mesma forma... Não dá para colocar. Também, isso, você fica assim. Então, o Ciro teve um papel grande aqui no Nordeste. Notável. Mas lá também, será que tem a mesma popularidade? Então, acho que o ex-senador, o candidato ele só quis puxar a sardinha claro, pra obviamente, como eu disse, com um irmão desse, eu acho que ninguém precisa mais de marketing. O Cid tá numa forma mesmo, e deve ser reeleito, né? Desculpa, deve ser eleito senador, né? Com essa chapa, com o irmão, com o Camilo, que tem tudo. Eu não acredito que consiga. Eu acho que a disputa pro segundo senador é que deve ficar entre o Eunício e o Eduardo Girão, é que devem estar disputando um pouco mais, mas ainda acredito com grande vantagem
pro Eunício Oliveira, até porque o Eunício perdeu muito dinheiro, né? Perdeu 10 milhões aí sofrendo, batalhando, então acredito que o Eunício deve também sofrer mais ainda para se candidatar, para conseguir essa reeleição para ser senador da República aqui pelo estado do Ceará. Se ele perdeu 10 milhões investindo, trabalhando nesse período aí, agora ele vai gastar 10 milhões por baixo. Isso. Campanha de senador, campanha de vereador, cara. Ouvi, me contaram alguns, eu conheço muitos amigos aí que inclusive fazem parte da política, e um falou assim, olha, se somar o dinheiro que você gasta na campanha política, para vereador, por exemplo, para deputado, somar a grana e dividir aí pela quantidade dos meses que você está lá dentro e o salário, você não recebe metade. Nossa senhora, que é mesmo que você se candidata a um cargo se você não vai receber nem o que gastou? A conta não fecha. Não fecha. Eu entendo, agora eu entendo, Eunício, por isso que ele ficou 10 milhões mais liso. Agora eu entendo. Ceará Notícias. Olha, gente, ontem aqui durante o programa a gente já havia destacado a pesquisa da CNT para presidente. No final ainda da tarde de ontem saiu uma nova pesquisa, dessa vez do Ibope. A pesquisa divulgada apurou os percentuais de intenção de voto para presidente da República em um dos cenários como candidatos diferentes do PT. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro cenário, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que a gente estava comentando agora há pouco, no segundo. No cenário que inclui como candidato do PT o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pesquisa apresentou aí o seguinte resultado. Camps, o Lula com 37%, né? Isso, incrível isso, né? Impressionante. Aí o Bolsonaro com 18%. Outro negócio mais impressionante ainda. Ele tem 18%, nossa. Cara, tem uns votos de revolta que são gigantescos. É impressionante, a gente debate já, vamos falar aqui que eu acho que vale um bom debate sobre a gente conversar. A Marina Silva, 6%. Isso. Ciro Gomes, 5% e o Geraldo Alckmin com 5%. Finalzinho tem até um empate técnico, inclusive, entre a Marina Silva, o Ciro Gomes e o Geraldo, né? Isso. Por conta dos pontos percentuais. Exatamente. Estariam tecnicamente empatados aí nessa pesquisa. O destaque grande para o Lula e, em segundo lugar, o Bolsonaro, porque nunca passou pela minha cabeça que ele tivesse pelo menos esse grau, esses 18% aí de percentual. O outro cenário, que foi sem o presidente Lula, que, como todo mundo sabe, está preso, com isso o Fernando Haddad apareceu na pesquisa. E nesse cenário o resultado seria Bolsonaro em primeiro lugar, com 20%, Jair Bolsonaro. Eu duvido que no começo do ano alguém aparecesse neste país, podia ser até aquele Juscelino que prevê o maremoto aqui, aqui em Fortaleza. Eu duvido se ele adivinharia que na primeira pesquisa para Ibope, Jair Bolsonaro seria líder de pesquisas com 20% de intenções. É loucura, né? É algo assim impressionante. A Marina, por incrível que pareça, Marina Silva, do Rede, com 12%. Ciro Gomes, com 9 pontos, com 9%. Geraldo Alckmin, com 7%. Fernando Haddad, esse que o Ciro disse, o que o Cid falou, que ninguém sabe quem é, 4%. E o Álvaro Dias, com 3%. O Álvaro, que é do Podemos. Então, é algo assim que impressiona a todos. Essa pesquisa, a gente fala já um pouco mais aí, o Eduardo vai falar sobre essa pesquisa, que tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.002 eleitores em 142 municípios. A pesquisa foi feita agora, de 17 a 19 de agosto, com registro no TSE. E o nível de confiança, Eduardo, o pessoal que está ligado aqui no Ceará Notícias, é de 95%. Então, quer dizer, é uma probabilidade de estar, obviamente, correta 95%. Em 95%, considerando já a margem de erro. É complicado. Só para fazer uma pontuação aqui no finalzinho, a gente colocou esses primeiros aí com essa grande briga, né? Porque os outros estão empatados em média com 1%. Está empatado tanto na primeira pesquisa como na segunda. O Boulos com 1%, o Henrique Meirelles, o João Amoedo, o Cabo Daciolo está com 0, a Vera 0 e o João Goulart 0. Da mesma proporcionalidade, tem o João Amoedo também, nessa segunda pesquisa, aparecendo com 1%, Henrique Meirelles com 1%, Boulos também com 1%, o Daciolo também com 1%, a Vera com 1%, enfim. E lá no finalzinho, a grande diferença é o não sabe, não respondeu com 9% e os brancos e nulos com 29%. A mesma média, tanto na primeira como na segunda pesquisa, a gente procurou destacar aqui, esses primeiros aqui, com realmente os números que dão uma certa discrepância, mas a pesquisa mostra uma realidade, são 95%
de confiança nos dados apresentados nessa pesquisa, isso me dá medo. Demais, Entendeu? demais. É incrível isso. É como eu falei, eu acho difícil alguém imaginar no começo do ano que pudesse ter um cenário dessa forma. E eu acho que o eleitor que tá aí, a gente não quer ninguém aqui, nem eu, né, Eduardo, nem ninguém aqui da rádio, a gente quer forçar ninguém a votar em ninguém. Pelo contrário, todo mundo é livre, vote aí em quem você achar melhor. A gente só fica assustado porque existem duas coisas que a gente queria muito entender, né? Primeiro, essa situação do Lula, que é chato, isso é ruim para todo mundo, para todo, inclusive para ele. Principalmente para a democracia. A gente não saber como é que vai ficar essa situação, é dia 27 para ter a votação, para saber se ele continua ou não, e se vai ser mesmo ele o candidato ou se vai ser o Haddad, mas é incrível como é dolorido para todos nós ficar nessa situação e não saber realmente se é possível contar com o ex-presidente na eleição ou não, quem gosta dele, quem não, quem vota ou não, isso é muito ruim. E obviamente esse crescimento do Jair Bolsonaro para estar lá na primeira posição, com um discurso bem forte, um discurso contundente, e eu acho que é isso que marca hoje esse cenário no Brasil, essa polaridade incrível que você ou é A ou você é B. E obviamente aí tem outros candidatos que a gente torce que eles consigam fazer algo e que o debate seja muito mais próximo, com ideias, seja a Marina, seja o Alckmin, seja o Ciro Gomes, o Álvaro Dias, mas que possam haver um debate. O que eu não queria de forma alguma, e eu acho que muitos não querem, é que haja essa polaridade de você ou ser um ou você outro. Então, se você for esse aqui, você não presta, você é coxinha, você é petralha, você não é, você quer o fim, você quer bandido morto, você quer o aborto. Não existe meio termo hoje no Brasil. Então, acho que o ideal seria que houvesse um grande debate mesmo, e que todos os candidatos pudessem chegar numa solução para o Brasil, que é o principal, querendo ou não, independente que vença, nós vamos estar no mesmo barco depois da eleição, Eduardo. Verdade. Aí, meu amigo, não adianta mais não, vamos estar no mesmo barco e vamos ter que torcer para quem for o eleito, a gente possa abraçar isso, pelo amor de Deus, conserte esse país. É verdade. E olha, tá complicada a situação, porque nós estamos vivendo períodos de intolerância de forma gigantesca, né? As pessoas estão aí todos os dias apontando o dedo um pro outro, porque você, como você acabou de falar, você é do PT, você apoia o Bolsonaro, você apoia o fascista, você aquilo. Gente, existem situações em que todo mundo tem que seguir a mesma linha de pensamento. Votar com consciência. Exatamente. 4 anos de felicidade ou 4 anos de taca. Taca muito, meu amigo. Aí não adianta ir ligar a lâmpada e apagar a luz do apartamento, seja na favela ou no condomínio de luxo, apagando luz, batendo panela, não adianta não. É pra tirar depois que senta lá no palácio, depois que senta, 4 anos. Complicado, né? Todo ano que vai acontecer o que aconteceu com a Dilma aí não. Isso, entendeu? exatamente. Não acontece constitucionalmente ser uma queda. Vamos falar agora de uma forma mais aberta. A saída de um presidente é contra, claro, em cima de qualquer circunstância. Não estou dizendo que Dilma estava certa ou que estava errada, mas isso enfraquece economicamente o país, diminui a segurança, inclusive de investidores fora. Então, quando você tem um país que tem uma instabilidade política, o investidor ele não quer colocar seu dinheiro aqui de forma alguma. Isso, amanhã ele não tá sabe. Depois da manhã, não sabe o que Exatamente. Como é que o né? cara vem pra cá, o cara vai... Ele chega... E quando a gente fala assim, falando bem povão mesmo, você imagina... Vamos falar uma coisa bem clara. Esses iPhone, né? iPhone, que é um celular bem moderno, é de uma empresa chamada Apple, que é dos Estados Unidos. Então imagine, as fábricas da Apple estão na China. Até o Trump está querendo levar para lá, porque ele acha que perde muito dinheiro com isso, tem que ter um nacionalismo. Mas imagine que a Apple chegue e diga, não, nós vamos investir no Brasil, nós vamos colocar uma fábrica no Brasil. Aí vai lá, ele vai falar com o ministro da Fazenda, vai falar com o ministro da Economia e tudo, vai falar com todo mundo para saber como se vai ter isenção, se não tem, a parte de imposto e tal. E ele conversa com o governo que está no comando. Ele faz todo um trabalho de pesquisa para saber como é que coloca isso, para colocar a sua fábrica aqui, para saber de imposto e tal, lucro líquido, essas coisas todas. Mas aí ele faz, com 2 anos o presidente muda o presidente, muda o governo, o estilo do governo, o governo não quer mais empresas estrangeiras. Como é que fica? É isso que a gente fala. É preciso ter uma estabilidade democrática. Se não presta, se não alguma coisa, aí é outra coisa. Mas é preciso que o país combata essas coisas. Urgente, independente. Olha, se for o Cabo Daciolo, o eleito, tem que deixar ele. Respeitar o voto do povo. Isso. A não ser que aconteça algo muito grave, seja comprovado uma corrupção muito grande, aí sim você tira.
Mas você não pode a cada 2 anos, ou pra gente ser mais preciso... Vontade, né? Exatamente. Tá fazendo um governo mentira, não presta e tal. Como aconteceu, a gente teve em 89, né? O Collor foi eleito em 89, em 92 sai o Collor, e agora em 2015 saiu, 2016 saiu a Dilma. Sabe, é algo que é preciso rever os conceitos justamente para isso. Para quem vê de fora, e muitos podem achar, eu lá tô preocupado com o que os Estados Unidos pensam. Gente, infelizmente a gente precisa do apoio estrangeiro, da moeda estrangeira aqui. Infelizmente, seria muito bom se a gente pudesse fechar as nossas fronteiras e só nós construirmos aqui a nossa vida com as nossas riquezas. Mas a gente precisa muito do estrangeiro, da força do povo estrangeiro e principalmente do apoio financeiro dos estrangeiros. Então, a gente tem que respeitar a democracia. E o principal, votar consciente e quem for eleito, apoiar de todas as formas. Ceará Notícias. Olha, Kempis, com exceção do PSDB, nenhum partido aliado de Alckmin nacionalmente apoiará o tucano no Ceará. A aliança do presidenciável Geraldo Alckmin, do PTB, PSD, PPS e também com as 5 legendas do Centrão, que são o DEM, o PP, o Solidariedade, PR e o PRB, não se reflete no Ceará. Por aqui, o ex-governador de São Paulo terá palanque formado somente pelo seu próprio partido. Nem mesmo a sigla, Eduardo, o pessoal que está acompanhando aqui a gente, nem mesmo a sigla que forma a coligação com o tucano, o general Teófilo, candidato ao governo do estado, apoia Alckmin. Isso é que é incrível. É o caso do PROS, por exemplo, liderado no Ceará pelo deputado estadual Capitão Wagner, que já declarou publicamente voto em Jair Bolsonaro à presidência da República. Então isso é preocupante, muito preocupante. Olha, todos os 8 partidos que formam nacionalmente a grande aliança de Alckmin estão no Ceará, ao lado do governador Camilo Santana, do PT. Para a presidência, a maioria está com o candidato Ciro Gomes. Imagine a seguinte situação, ele tem mais tempo na televisão, o Alckmin vai ter cerca de 5 minutos, enquanto os outros... Muito tempo. O PT em torno de 2 minutos e alguma coisa, e o Ciro e a Marina um pouco mais de 40 segundos, algo muito pouco. Enquanto que o Bolsonaro vai ter parece que 7 segundos. Ainda vai sair, a gente fala até um pouquinho, tem uma reportagem muito bacana sobre o horário eleitoral. Mas enfim, isso é uma prova, pessoal que está acompanhando, de que como vai ser difícil a vida do Alckmin e do PSDB aqui, né? Ele não tem apoio... Imagine o PROS, que é um aliado fortíssimo do PSDB nacionalmente, aqui é comandado pelo Capitão Wagner. E o Capitão Wagner do partido vai apoiar outro. É a mesma situação do Cid Gomes, por exemplo. O Cid Gomes é do PDT, mas está numa aliança com o PT para o governador Camilo. Mas apoia claramente o Ciro, o irmão dele. Tá tendo uma briguinha em todos os anos. Brigando. O próprio Camilo Santana, ele tá encurralado. Muita gente tá querendo. E a gente fala já até um pouquinho sobre isso. Antes de terminar o programa, vocês podem até me cobrar, e o Eduardo também, sobre um problema que o Camilo não vai querer participar de debates. Porque ele já está preocupado que vão encurralá-lo para saber, meu amigo, você vai apoiar quem? O Ciro ou você vai apoiar o candidato do PT? Quem é que você vai apoiar? Né? Como é que tá a sua vida? A sorte, eu acho que é melhor, obviamente alguns vão dizer a competência do Camilo, que tem tudo para ser reeleito, é que ele vai conseguir ser reeleito. Porque se ele não consegue, como é que ele conseguiria administrar? Porque quando ele chegar, por exemplo, em Crateús, ou num comício aqui em Maracanã, ou em Caucaia, em Horizonte, quando ele chegar num desses locais, que ele for falar, ele vai dizer o quê? Eu apoio quem para presidente? Não tem. Aí fica muito difícil. E a situação do Alckmin é essa. Ele chegar, tem um grande apoio, ele tem um maior número de candidatos na coligação, de maior de partidos na coligação, tem um maior tempo de TV, mas quando chegar, por exemplo, em estados como o nosso, aqui no Ceará, e não é só no Ceará, é em vários outros, mas quando ele chegar aqui no Ceará, ele não vai ter o apoio de vários partidos, e um dos exemplos mais claros é esse, do PROS, né, pelo Capitão Wagner, que não vai apoiá-lo e já declarou que vai apoiar o Jair Bolsonaro. Enfraquece argumentos de todas as formas, né? Como você falou, é complicado, o cara... Será, que bandeira tá representando? Vou ficar só num cantinho aqui, é? É muito difícil, viu, amigo? É difícil, muito, pra ele vai ser complicadíssimo. Olha, é o seguinte, Kempis, 75% dos deputados federais devem se reeleger. Você acha, eu quero a sua opinião antes de terminar essa matéria, você acha que isso é vantajoso para o país? Nada, de maneira nenhuma, a gente debate sobre isso. Eu acho decepcionante. 75% dos deputados federais devem se reeleger. É o estudo do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP,
e mostra que 79% dos 513 deputados federais tentarão a reeleição em outubro. A projeção da entidade aponta que 75% deles devem se reeleger. Esse levantamento foi feito com base após o registro das candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o DIAP, o número de candidatos à reeleição, 407, na Câmara, ficou um pouco abaixo da média dos últimos 7 pleitos. 408, um sozinho, né? Porém, maior que na eleição de 2014, quando 387 tentaram renovar seus mandatos. Dos 106 que não vão se recandidatar à Câmara, 31 vão concorrer a nenhum cargo neste pleito. E outros 75 disputam outros cargos. Destes, 40 concorrem ao Senado, 11 são candidatos a vice-governador, 9 disputam o governo do estado, 7 tentam vagas de deputado estadual, 6 são suplentes de candidatos ao Senado e 2 são candidatos à presidência da República. Tem gente que tá saindo dando um salto, né, maior que a perna. Eu acho legal é isso, não larga o osso, né? Não larga. Impressionante. Não, a política é muito difícil, rapaz, é muito complicado, você tem... Meu amigo, pois largue o osso pra ver. Como é que larga, amigo? Tá no sangue. A prova maior, 106 não vão se candidatar, mas dos 106, os caras vão estar lá. Pode ser, só 31 não vão. 31 não vão concorrer a nada. A nada. Mas deve ser daqueles 31 que é ou a esposa vai, o filho, o irmão. Porque já não pode, ou porque vai concorrer em outro cargo daqui a pouco. Exatamente. Aí os outros que vão, 75, estão lá. Concorre ao Senado, salto, deputado federal, vão pro Senado, ou voltam para... Não, vamos voltar lá para casa, vamos deputado estadual, vamos concorrer na Assembleia, ficar aqui perto do povo. Quem sabe daqui a pouco dá governador. Isso, líder de uma Assembleia, vice-governador, suplência. Ainda vão ter 2 que vão ser candidatos à presidência da República. Incrível como esse osso, meu amigo, é gostoso. Rapaz, impressionante. Você falando em osso aí, Kempis, eu tô lembrando de uma situação ali. Eu não vou falar o nome do político, não. Até posso falar. Não tem problema, não. É candidato ao governo do... Aliás, governador do estado do Piauí, candidato a senador. Lá no estado do Piauí. Rapaz, ele não perde uma eleição. Esse é eu bom. até simpatizo, né, com o Wellington Dias. Porém, não volto mais no Piauí, por isso que eu posso falar. Não tô concorrendo nem ajudando a ninguém. Mas o que é de fato, Kempis, é que o Wellington Dias, ele sai de deputado, aí se candidata a governador, aí não termina. Esta é a minha grande crítica. E eu acho que isso enfraquece o país, enfraquece o Estado, quando o candidato não termina nenhum dos seus mandatos. Né? Os últimos mandatos do Wellington Dias que eu acompanhei, amigo, ele sai de um canto e vai para o outro. Larga o governo, vai pro Senado. Do Senado volta. Agora é governador. Não terminou ainda o mandato de governador, já está concorrendo ao Senado de novo. Complicado. Eu acho que o eleitor deve prestar um pouco atenção nisso também. Né? Se realmente aquele cara que você elegeu, não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou relatando fatos no que diz respeito a esse tipo de... E a sua opinião, independente claro, disso. Eu acho que o eleitor tem que prestar um pouco mais de atenção nisso também. De repente ele simpatiza com um determinado candidato, A, B, C, D, enfim. Mas observar também as atitudes dele durante o mandato, né? O que ele está fazendo, se ele realmente está trabalhando, se ele está trazendo benefícios, bom, né? Se o governo do estado está sendo tá ali de mãos dadas com o senador, que é importante. Não vá votar num deputado, gente, que de repente não vai colaborar com nada com o seu município, seja ele estadual ou federal. Né? E eu até entendo uma coisa, Eduardo, eu acho que quem tem esse acesso de poder acompanhar, eu acho que há uma Câmara, uma Assembleia, acessar os sites específicos das respectivas Assembleias, Câmaras, Senado, Câmara do Palácio do Planalto, eu acho muito bom. Mas quem não puder, que fique ligado nos meios de comunicação. Nós vamos tentar fazer isso. A partir de 1º de janeiro, nós vamos tentar aqui no Ceará Notícias sempre tentar ir atrás, o que é que eles estão fazendo, para onde vão, quais são os projetos, o que é que eles pensam, se realmente passaram a campanha eleitoral todinha, ou foi mentindo, ou foi buscando só voto para quando chegar na Câmara, ou na Assembleia, ou no Senado, só tá mamando em teta. Nós não queremos isso não, pelo contrário, nós estamos no mesmo barco. Pode até parecer que nós estamos aqui do lado do microfone, querendo fazer campanha para A ou B, mas não é isso. A nossa ideia é que todos nós possamos estar brigando por um país melhor. E a ideia é essa. Quando eles forem eleitos, vamos saber o que é que eles estão fazendo, os projetos... Está trabalhando mesmo. Isso, e tentar mostrar para a população, para quem está ouvindo a gente, para saber se realmente vale. E eu sei que é muito difícil tentar acompanhar, a gente já passa uma vida totalmente tribulada, querendo deixar menino no colégio, buscar matrícula e tal, ir para feira, comprar trabalho pesado, chega em casa à noite...
e ainda tem que ficar atrás do deputado que eu votei para saber. Se você não tem essa condição, nós vamos tentar mostrar isso. Vamos tentar aqui saber, dar uma agenda sobre o que esses deputados fazem, em que eles estão votando, se estão votando a favor do povo nos projetos ou não, se estão votando a favor de empresas, de empreiteiras, se o objetivo deles é melhorar a vida da população ou é melhorar a vida de quem apoiou eles na eleição. Fato importante esse aí, viu? Isso, sem observar. dúvida alguma. É sempre importante Estaremos observar. juntos aqui com todo mundo. De olho, fiscalizando essas situações e trazendo para você, amigo eleitor, ouvinte da Rádio Ceará News. Olha, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre os presidenciáveis, né? A Marina esteve aqui em Fortaleza ontem e deu uma declaração forte. Se fosse hoje, rapaz, jamais teria apoiado Aécio. Como diz um amigo meu, depois que o leão tá morto, todo mundo bota o pé em cima, Né? rapaz. É Isso é muito fácil. Tá aí, enfim. né, rapaz? Se fosse hoje, jamais teria apoiado Aécio, disse Marina Silva em Fortaleza ontem em uma declaração. Ela falou isso fazendo alusão aí à disputa presidencial de 2014. Marina, vice-líder nas sondagens de intenção de voto do Ibope e da MDA, CNT, foram pesquisas que foram divulgadas ontem em vários cenários sem Lula. A postulante afirmou que tinha certeza de que muitos eleitores que apoiaram Dilma e Aécio, ela afirmou que tinha certeza de que muitos eleitores que apoiaram Dilma e Aécio, vendo que eles foram uma fraude eleitoral, não teriam apoiado hoje, porque ambos tinham o dinheiro da corrupção e do Caixa 2. As declarações da Marina foram dadas durante visita da presidenciável à sede do Grupo de Comunicação O Povo, onde foi recebida pela presidente Luciana Duma. Candidata pela terceira vez, só lembrando, Marina é filha de cearense. Nasceu em Paracuru e o pai em Fortaleza. Mas incrível a declaração da Marina. Eu entendo, acho que todos nós temos o direito de errar. É difícil mesmo, é muito complicado. A gente acredita em muitos políticos, a gente sabe que alguns decepcionam, outros não, acabam indo para um lado, outro para outro. Eu imagino demais. Mas estava muito claro, ela principalmente, por tudo que já tinha acontecido, por tudo que a gente imaginava que poderia ter sido feito por ela no segundo turno, a gente já sabia muitas coisas erradas que tinham, mas ela acabou indo para esse lado e hoje eu acho que reconhece o absurdo que ela fez naquela eleição de 2014. Porém, ela tem o direito de errar, como todos nós. Quem aqui nunca errou, né? Quem nunca a gente escolheu... Fez uma escolha errada? Não fizemos escolhas erradas, eu acho que todos nós temos. O próprio eleitor também já deve ter dito, pô, pra que eu votei naquele cara? Todos nós temos o direito. Que bom que ela reconheceu e tomara que isso sirva de lição. O que só nos preocupa é porque a Marina Silva não é nenhuma menina, não é nenhuma, com todo respeito, não é nenhum abestado, falando como nós aqui. Uma coisa é o seu Antônio, o seu Miguel, dono de uma padaria lá no Zé Walter, dizer que não, realmente não teve como saber se o Aécio era se era um partido bom ou partido não. Outra coisa é uma mulher que vive na política há mais de 30 anos. Ela não saber quem é A, quem é B, se ela não souber, ela tem que ter gente preparada para saber. E isso é o que mais impressiona todos nós. Temos o direito de errar, obviamente. Mas é incrível com uma pessoa com a história de vida dela, ela ter vivido senadora, ministra, por tudo por onde ela passou, vive o mundo da política diariamente em Brasília. Não dá um vacilo desse de amador, né? Não pode, com todo respeito, acreditar que o Aécio ou a Dilma, ou quem quer que seja, não tinha rabo preso, não ia fazer tudo isso. É como eu disse, é muito fácil hoje colocar a perna em cima de um leão, agora tá morto, aí você bota o pé e grita. Mas quando ele tá rugido, tá gritando, tá indo pra cima de você, aí você corre com medo na hora. É verdade. Tá, então, experiência, meu amigo. E outra, nesse meio, né, você tem que ficar esperto. Esse queixo, eu sou sempre do contra, não vou mentir. Sempre do contra, assim, eu fico pontuando as situações, mas eu sempre olho o outro lado. Viu, Kempis? Às vezes eu ouço, vejo ou leio algo nesse sentido, não tô falando que é o caso da Marina, mas será mesmo? Né? Isso, a gente sempre vai ficar numa dúvida, né? Será mesmo? Eu tô trazendo aqui, o Kempis inclusive falou assim, poxa, com a experiência que a senhora tem, né? Eu tô colocando aqui de uma forma mais aberta. Será mesmo que não sabia? Isso, voltando assim pra uma frase... Mudando só um pouco aqui de campo, por exemplo, no esporte, o pessoal que acompanha o meu trabalho, que faço parte dessa parte do jornalismo esportivo, é como um jogador tá empresariado por tem um empresário que todo mundo sabe que não faz as coisas certas.
Não é porque eu não sabia. Pô, você é jogador, pô, você sabe lá como é o cara. Você disse que Vive não disso. vive disso. Nós que estamos aqui por fora, a gente sabe. Você que tá lá dentro não sabe. Melhor colocação você não poderia fazer agora, viu? Pô, é brincadeira. É isso que eu digo. Eu acho que o direito de errar que a Marina teve, acho que todos nós temos esse direito, sem dúvida alguma. Mas o que só soa estranho é de uma mulher vivida como o Ciro Gomes. Será que o Ciro Gomes... O Ciro eu achei interessantíssimo. Ele deu uma declaração espetacular ontem, que saiu em todas as redes sociais, que ele falou aqui. É muito fácil você querer culpar o Nordeste por algo que aconteceu, por uma votação de candidato A ou B. Pessoal do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro acabou escolhendo, que tanto clama, que tanto fala de esquerda, que tanto fala batendo, que é preciso ir contra o aborto, que tanta coisa que... Nossa, tem tanta coisa que a esquerda fala no Rio, mas acabaram elegendo o Crivella. Verdade. Isso jamais aconteceria aqui no estado do Ceará. Jamais uma pessoa no estilo do Crivella. Não, mas porque a população é diferente. Então, é muito fácil você falar sem você ter a experiência. Quanto você tem a experiência, você ganha. E o Ciro foi muito feliz na declaração. Mas enfim, são coisas que a gente tem que, nesse momento, soltar a informação e mostrar para a população. Eles, se Deus quiser, possam escolher um grande presidente, uma grande Câmara dos Deputados, um excelente Senado, para que, enfim, nós possamos voltar a ter um grande país, que é o que sonha todos nós. É verdade. Ceará Notícias. De olho no mercado, toda terça e quinta, a partir das 3 da tarde. Tudo sobre o mundo dos negócios, finanças, economia, mercado e gestão de carreira. Você acompanha aqui Na Rádio Ceará News. Você conferiu a chamadinha aí do De Olho do Mercado com a programação da Rádio Ceará News. Tem também o Sextou, que acontece toda sexta-feira, que fica na apresentação da Maiara Angel, na apresentação da Tainara e participação de convidados. A chamadinha é essa aqui, ó. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou. Sextou! No Sextou você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta a partir das 4 da tarde. Aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Tá aí, gente, a programação especial da Rádio Ceará News para você ficar por dentro, sempre ligado. Segunda a sexta-feira nós temos uma grade toda estilizada. É bem verdade que nós estamos agora sendo transmitidos os programas apenas nessa semana inteira, apenas pelo aplicativo e também pelo link do nosso site, o site da Rádio Ceará News, que é o cearanews.com, que engloba o nosso portal, notícias, engloba tudo, e tem também o link para você conferir a programação da rádio. Você conseguiu mandar? Sim, enviei. E detalhe, ontem estreou um programa muito bacana para quem gosta de games. Eu sei que o programa é de política e é um pouco mais, como é que a gente pode dizer, o pessoal acredito que não curta muito, mas quem gosta de games, o Pedro aqui, que trabalha aqui conosco, o Pedro e a Tainara, olha, tem um programa espetacular sobre games. Let's Talk Games. Let's Talk Games, que é o pessoal de games, é um pessoal que gosta mais, né, curte mais o inglês e tal, porque muitos jogos, PS2, PS3, PS4, jogos Xbox, de celular. Nossa, então, computador e tal. Tecnologia. Isso, exatamente. Então, quem gosta desse mundo de games, pode acompanhar toda segunda-feira, aqui das 2 da tarde às 3 da tarde, a gente tem esse programa com o Pedrão que se garante nessa parte de games. E sempre, todo dia diário, o pessoal que puder, por favor, espalhe aí. Tem o Prosa Cultural, que é um programa com a Wilma Farias. E com a Maiara. E a Wilma e a Maiara Angel, que estava aqui conosco até semana passada no Ceará News, no Ceará Notícias. Ela também agora faz parte, que a Maiara ela é eclética, né? Ela é espetacular. Ela faz tudo, ela faz programa de política, ela faz programa de games, ajuda os meninos aqui no programa de games, de cultura digital. E ela está apresentando esse programa, Prosa Cultural, muito bom programa, sobre as raízes locais mesmo. Quem estiver querendo saber mais sobre teatro, sobre música, sobre design, sobre artesanato, tudo envolvido, tudo falado sobre cultura nordestina, cultura cearense. Pode ficar ligado no programa todos os dias, das 17 às 18. E na sexta-feira é o Sextou, que é um complemento do Prosa Cultural. É o pontapé da sexta-feira justamente também, né? para a gente falar. Com aquela pegada mais leve. Exatamente, para a gente falar sobre a agenda, né, musical, agenda de teatro, agenda de cinema, desculpa, ligada aqui à raiz cultural mesmo cearense. Bacana então. Agora, olha, nós vamos a Brasília com uma notícia curiosa. Homens brancos
casados predominam entre candidatos a deputado federal nestas eleições. Vamos direto a Brasília com essa informação. Mesmo com números ainda não definitivos, as estatísticas da Justiça Eleitoral já permitem traçar o perfil dos candidatos à Câmara dos Deputados. O número de candidatos é continuamente crescente nos últimos anos e 2018 terá a eleição mais acirrada para a Câmara. São mais de 15 candidatos para cada uma das 513 vagas de deputado federal. Em 2014, essa relação foi de 13,9 candidatos por vaga. PSOL, PSL, Patriotas, Avante, PT e MDB são os partidos que mais lançaram candidatos em 2018. Assim como na última eleição, as mulheres correspondem a pouco mais de 31% das candidaturas. O perfil predominante é de homens, brancos, casados e com um curso superior completo. Cerca de 30% dos candidatos à Câmara dos Deputados têm idades entre 45 e 54 anos. Entre as profissões ou ocupações dos candidatos a deputado federal, as mais citadas são empresário, advogado e deputado, incluindo tanto aqueles que hoje estão nas assembleias legislativas quanto os que buscam a reeleição para a Câmara. Outras ocupações também muito citadas entre os candidatos são as de vereador, professor de ensino médio, aposentado, médico, administrador, comerciante, servidor público federal e policial militar. O número total de candidatos às vagas de 8 cargos eletivos passa de 27 mil em 2018. Só para a Câmara dos Deputados são mais de 8 mil. Para o analista político Tiago Vidal, todos os candidatos terão o desafio de estreitar os laços com os eleitores até o dia da votação, em 7 de outubro. É uma quantidade muito alta, se a gente leva em consideração outros países, por exemplo. O problema é que esses candidatos, em geral, estão distantes da população e do eleitorado especificamente. Então você consegue compatibilizar um número elevado de candidaturas desde que você consiga aproximar esse candidato do seu eleitor. Então no Brasil você tem hoje, por exemplo, estados como São Paulo, estado como Goiás, nos quais o candidato tem que fazer campanha por todo o estado, que vale uma campanha presencial em muitos casos, em muitos países. E você não consegue criar um vínculo na campanha e depois da campanha com o seu eleitor. Esse é o grande problema. O Tribunal Superior Eleitoral tem até 17 de setembro para decidir sobre eventuais impugnações de candidaturas com base na Lei da Ficha Limpa e em outras regras da legislação eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Aí o Kempis. Boa. Né? É A Rádio Câmara de interessante Brasília. esses dados. Não, tá impressionante, inclusive, né? Informação direta de Brasília. E a gente vai já mais sobre impugnações, que aqui a gente deu até nas manchetes aí, são 8 candidaturas já impugnadas pelo Ministério Público Eleitoral. A gente fala já e tem pessoas bem conhecidas, viu? E confusão já tem porque quem foi impugnado não acerta. E eu vou, por favor, eu vou explicar o que é impugnado, porque muita gente não sabe o que é impugnar. Você sabe? É verdade. Eu acredito que você sabe, mas é incrível como aparecem algumas pessoas que falam, eu não acredito, foi impugnada. Não, eu explico daqui a pouco, por favor, fica ligado aqui com a gente, que a gente explica bem direitinho o que é esse famoso nome impugnar, porque a gente escuta em tudo, galera. Tá ouvindo o Jornal Nacional impugnado, o Jornal da Band, rapaz, foi impugnado, a candidatura de Jair Bolsonaro foi impugnada, de Lula. O que será impugnado? Será que já foi cancelada, revogada, anulada? Tenha calma, tenha nervo. Vai saber já. Que a gente explica já. Bacana. Olha, o general Teófilo afirma que não houve ditadura no Brasil. Ele falou que não houve ditadura no Brasil. Para o candidato ao governo do Ceará, o general Teófilo, do PSDB, o país viveu, na verdade, um contragolpe democrático em 1964, que evitou a implantação do comunismo. A declaração foi dada durante uma entrevista exclusiva ao Povo na tarde de ontem, dia em que o candidato também lançou o seu programa de governo. O militar defendeu que, após evitar a implantação da estrutura comunista, o poder deveria ter sido devolvido aos civis. Tivemos erros? Tivemos. Os militares subiram a cabeça, alguns deles, exacerbados, os atos institucionais, mas o Brasil precisava ainda de um regime de exceção. Não é ditadura, não houve ditadura no Brasil. O regime de exceção é um regime forte. Rapaz, olha, nossa, eu acho que o pessoal sabe, eu sou jornalista, o Eduardo também, viu? É muito difícil quando a gente escuta algumas coisas dessas, porque a gente sabe, né? No nosso meio, muitas pessoas sofreram muito com essa parte de ditadura, de tortura e tal. O querido amigo Tom Barros, que conta várias histórias sobre isso,
aqui mesmo. Então, desculpa, general, mas houve sim. Então, eu acredito até que no seu ponto de vista não foi como... Talvez não tenha chegado até você as informações. Como era ditadura, né? Nem tudo chegava para você, né? Acredito que sim, você talvez ficava em outro local. Mas para grande massa, para muita gente, perdão, eu acho que teve sim ditadura e teve pesada. Na viu? verdade, é defendendo diretamente os interesses, né? Claro, é Ele isso. tem que minimizar qualquer tipo de ataque que possa vir pra cima do general. Pô, general de onde? General do Exército Brasileiro, né? E eu acho que isso, Eduardo, pesa muito. Eu acho que esse é o grande defeito aqui da nossa política e das pessoas. Infelizmente, o que se defende é um interesse e não é um ideal. Não é a população e não é o Estado. O que se defende é o interesse. Absoluta certeza, se o general não fosse general, ele diria que tinha ditadura. Então ele está defendendo o dele. E aí, outros poderiam vir, mas é óbvio que ele vai defendendo o dele. Mas, gente, ele é uma pessoa pública. Ele tem que defender os interesses da população. Claro. Ele tem que estar lutando pelo ideal que é mais independente se ele é aliado ao partido do PSDB, se ele é aliado do partido do PT, do Bolsonaro, da Marina, do Ciro. Ele tem que falar o que é a verdade. Independente disso. Eu acho que esse é o grande problema. Isso a política acaba tirando muita gente por causa disso. Aí você tem um voto, tem um projeto. O aborto, aí vamos lá, do aborto, contra ou a favor? Se o meu partido apoia, eu vou votar no partido. Se o meu partido é contra, eu vou... Meu amigo, você tem que ter clareza. O que é certo na sua opinião. Se a sua opinião é assim, você tem que ir de acordo com o que você pensa, e não que o partido que defende outros interesses muito maior do que o seu pensamento e o pensamento ideal. Você tem projetos interessantes como o agrotóxico agora, que está sendo colocado em pauta. A gente defende o agrotóxico na pecuária e na agropecuária brasileira? Não, a gente não defende, porque o nosso partido acha que é melhor apoiar. Tá? Pô, vamos lá, minha gente, vamos pensar no que é bom para o país. É bom os agrotóxicos? É bom por causa A, B, C, D e E. É ruim por causa de A, B, C, D. Então pronto, resolve isso. Mas não fica mudando de voto ou mudando de pensamento só porque o seu partido, porque você defende uma classe, você tem que defender o que é melhor para a população e não ficar do lado do partido nesse momento. Eu acho que pesa muito isso em desfavor dos políticos. O discurso fica mudando de acordo com a necessidade, né? Isso, se eu sou general, se eu sou policial. Assim, eu acho, gente, que no futuro, eu não sou nada contra, né? Inclusive, entrevistamos aqui o general Teófilo, aqui, a gente trabalha com imparcialidade. Ele, em uma entrevista super bacana que ele deu aqui na Rádio Ceará News, esclareceu diversos pontos quando era pré-candidato, né? Ele podia dar entrevista e estava por aqui. E ele falou, inclusive, de alguns detalhes sobre o plano de governo dele. Nós comentamos no programa de ontem aqui que ele tem a intenção de militarizar o ensino da escola. Eu não sou contra, eu acho que inclusive diversos pontos devem ser abordados, mas bati ontem em cima de um ponto. Eu acho que antes de você se preocupar com a entrada dos alunos lá dentro da escola, a forma que eles têm que se vestir, a forma que tem que se portar, o respeito, como deve falar dentro da escola, devia melhorar primeiro a base. Qual é o princípio, de onde é que surge o ponto inicial desta problemática da educação? É com o professor. Né? Igual valorize o professor, depois a gente caminha com o restante. Isso, perfeitamente. É igual uma vez que teve uma discussão no Congresso se deveria deixar a imagem de Cristo no Congresso ou não. Os deputados perderam tempo, 2 dias discutindo isso. É falta do que fazer, né? Rapaz, existe tanta coisa. Não é o mais importante no Brasil a imagem de Cristo ou não. Não é. O Brasil tem tantas dificuldades, mas tantos problemas. Ontem mesmo a gente já colocou aqui que existe uma estrada, a estrada Brasil, a estrada Transamazônica, que mais de 4.200 quilômetros. 70 quilômetros. Aí desde 1970 ela ainda não foi terminada, não é pavimentada. Desde 1970, mais de 4.000 quilômetros não foi concluída. E foi constatado aqui no estado do Ceará 70 quilômetros, um desvio de mais de 2 milhões de reais. Absurdo. Então os deputados poderiam ver isso e não ficar preocupado com se tem Cristo ou se o aluno deve todo dia cantar o hino nacional ou não. É bem verdade. Só para finalizar esse ponto aqui do general Teófilo, ninguém está criticando aqui plano de governo, até porque era todo mundo candidato. Eu estou colocando uma opinião em cima disso e eu acho que todo mundo deve começar a analisar direitinho essa problemática de pessoas que já ocuparam algum tipo de cargo relevante no país, seja ele médico, ou médico veterinário, ou psicólogo, ou, enfim, prefeito, vereador, PM, qualquer um, gente, qualquer um.
Tem gente que faz um trabalho público, não tá fazendo mais do que obrigação. Ah, eu sou policial militar e fiz um excelente trabalho como policial militar. Você recebeu pra isso, jovem. Você tem que prestar Espetacular essa Você recebeu pra isso. Aí começa a dar notoriedade a um trabalho, daqui a pouco o cara vai se candidata. Né? Você é deputado, você é vereador e começa agora o jogo de interesse. Ah, eu fui secretário, melhor secretário de comunicação. É sua obrigação. Ser o melhor secretário de obrigação. Eu tô aqui no programa com o Campos, a gente tem que ser o mais imparcial possível para levar para você uma informação da forma mais clara. Claro, com o nosso jeito, o jeito que está sendo colocado aqui na Rádio Ceará News é levar a informação que o povão entenda, com clareza, com transparência. Mas não vamos começar agora a deixar o seu trabalho em alguns locais essencial, que é o doutor fulano de tal. Era o melhor médico lá de São João do Jaguaribe. Do Jaguaribe. O melhor médico que a cidade já teve, aí não quer dizer que ele seja o melhor prefeito, não. Ele foi o melhor médico porque ele estudou para isso e recebeu bem para isso. Agora, vamos prestar atenção, né? Saber separar direitinho as coisas, o joio do trigo, para no fim das contas você não votar por algo que você já pagou por isso, né? Você paga, o contribuinte paga o salário do policial, o policial do capitão A, o salário do general A, B e C, porque o dinheiro todo dia é revertido Nós nisso, vivemos né? num mundo de exceção, então o que era para ser algo natural, corriqueiro, rotineiro, é algo que é exceção. Então, um policial fazer o certo, rapaz, olha aí, salvou uma criança. É a função dele, ele tem que fazer isso. A gente vive... O certo agora está extraordinário, né? Isso, o certo está extraordinário, exatamente, é isso que acaba machucando muito as pessoas, é isso. Então, a banalização e o contrário é que preocupa, né, também. Então, salvar uma pessoa de um assalto virou algo muito bom, virou algo magistral, que seria para ser uma coisa rotineira. Enquanto que o contrário, ser assaltado, por exemplo, você ser morto, virou algo banal. Verdade. Mais um foi morto, mais um. Há uma história muito bacana que eu ouvi aqui, eu acho que foi o Paulo Oliveira que falou na Rádio Verdes Mares, há um bom tempo, na década de 60, mataram um taxista. Não sabe quem foi, mataram um taxista na década de 60. Então, os taxistas todos de Fortaleza pararam uma semana. Não trabalharam durante uma semana. Um caos. Por causa que foi morto um taxista. Hoje, se morrer um taxista, vem 10 querendo saber qual é a vaga dele, que querem a vaga. É verdade. Que é um absurdo. E aí, quer dizer, virou uma... E isso veio aos poucos, não foi de um dia para o outro, foi na década de 60. Aí foi banalizando. Aí depois morre mais 2, 3, 5. E hoje virou uma banalização. Enquanto não acabar com isso, é preciso um freio, tá muito frouxo. Ou se começa uma mudança radical em que seja possível acabar com essa banalização da vida, em que se morre com a maior tranquilidade e não é feito nada, é preciso urgente uma forma de acabar com isso. E o que for certo, esse sim virá uma rotina. É verdade. Ceará Notícias. Olha o seguinte, você conhece essa música, Mário Campos? Essa aqui, ó. Pera aí, vai começar aqui a música. Pera lá, vamos lá. Ó. Boa! Conhece a música aí? Sim, Anitta, né? Exatamente. Quanto será que custa um show da Anitta, hein? Rapaz, depende. Se for pra prefeitura, deve ser caro. Mas se for pra um evento particular, eu acho que é mais barato. Meu amigo, a crise tá passando longe, viu? Lá da prefeitura é o Bismarck lá, né? É o Isso, Bismarck, da Aracati. Prefeitura de Aracati contrata a Anitta. Ó. Pro Carnaval 2019. Mesmo com muita coisa ainda para acontecer nas eleições deste ano, a Prefeitura de Aracati não está muito preocupada com quem irá comandar o país e o estado, não, meu amigo. O homem lá quer saber de festa. É importante falar que há poucos dias teve um show lá, meu amigo, do Xande Avião. Isso. Na praça, de graça, meu amigo. E a cada 10 minutos o caba fala: alô, meu prefeito. Meu prefeitão pesado, o homem não promete não, tá lá. Pois bem, a Prefeitura de Aracati não tá muito preocupada com essa grana não, gente. Faltando ainda 6 meses pro Carnaval, a folia na cidade litorânea já tem sua primeira grande atração confirmada e contratada. É ela, a Anitta. Internacionalmente falando, grava com todo mundo, milionária, bota um maior dinheirão aí, tá aí, ó.
Só lembrando, Eduardo, a Prefeitura Municipal assinou o contrato e pagou o valor de 550 mil referente à apresentação da cantora no dia 3 de março de 2019. Domingo de Carnaval. O acordo foi assinado com a empresa Rodamoinho, produtora de eventos limitadas, com sede no Rio de Janeiro. 550 mil reais. Rapaz, R$500 milhão. Já pagou, já assinou o contrato. Não tem mais volta não, já assinou, já tá pago. Um abraço. Esperar a mulher agora, dia 3 de março. Eu entendo perfeitamente, eu sei que Aracati ficou muito famosa, melhor dizendo, pelo carnaval. Eu sei que lazer é algo grande, muito bom para uma população, mas R$500 milhão. Calma, mas é a Anitta, não? Eu acho, eu respeito, como eu tô dizendo, eu respeito. Talvez é uma forma de governar isso. Quem somos nós para criticar isso, né? Existe uma verba para isso, mas eu vejo que é necessário. R$500 milhão? Eu você acho... sabe que eu tô brincando quando eu falo, né? Sim, eu sei que você tá ironizando, claramente. Porque, pelo amor de Deus, olha, ó. Né? R$500 milhão. Eu acho R$500 milhão. Gente, eu acho que tem coisa mais importante pra fazer lá em Aracati. Não, eu até entendo que você pode fazer um carnaval bacana. Tudo, agora, mas R$500 milhão dá pra fazer um carnaval inteiro, homem. Por uma atração. Hã? É só uma atração, Eduardo. É R$500 milhão só por ela. Você tem um carnaval todo. Você tem segurança, você tem um monte de coisa. Ainda tem os outros dias de carnaval, Eduardo. Esse é apenas o primeiro dia, ou melhor, o segundo dia de carnaval, que é o domingo. Domingão. Mas, E vamos porque pra nós frente, estamos né? ainda em agosto, Nossa, nós estamos em agosto, Eduardo. Nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu Mais acho que de ele tá 6 fazendo meses. um planejamento estratégico aí pras contas, né? Deve agora guardar dinheirinho todo mês. Só pode, mas olha. Tomara que seja. Gente, pelo amor de Deus, a gente, como eu falo, repito mais uma vez, para não ficar um negócio com cara de algo tendencioso. Essa é notícia, viu? Prefeitura de Aracati já contratou a Anitta, pela bagatela de R$500 mil. 550 mil. Né? Eu sei que 50 mil não é muito pra você, Eduardo, mas é 550 mil. Ainda tem 50? Tem 50 aí, viu? Reflita, como Você tá diria um vendo. amigo meu. Bola pra frente, Vamos hein? pra frente, vamos lá. Vamos seguindo. Tem mais aqui. Olha, gente, é o seguinte, após essa notícia bacana que mostra a real condição financeira da Prefeitura de Aracati, o Ministério Público Eleitoral contesta 8 registros de candidaturas no Ceará. É isso mesmo. O Ministério Público Eleitoral impugnou 8 pedidos de registros de candidatura de políticos ou ex-políticos inelegíveis que pretendem disputar as vagas na Assembleia Legislativa do Ceará, na Câmara dos Deputados ou no Senado. Outras ações de impugnação ainda poderão surgir quando o exame da documentação dos pedidos de registro começam a chegar aí ao MP, né? O MP eleitoral para a elaboração do parecer. O que quer dizer essa notícia aqui? Dos 8 nomes, Eduardo, com candidaturas já contestadas pelo MP eleitoral, 7 são considerados inelegíveis nestas eleições porque tiveram as contas rejeitadas pelos Tribunais de Contas do Estado, TCE, ou da União, Tribunal de Contas da União. O 8º registro da candidatura impugnado teve como motivação uma condenação por abuso de poder político e econômico em ação julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Olha, essa complicação aí... Tem os nomes aqui de todos eles. Tem vamos um já. nome? Você quer falar? Explica logo o que é. Vamos falar logo o que é impugnação, logo, né? Então, para o pessoal saber mesmo o que é essa impugnação... Aí a gente fala o nome. Ao contrário do que muita gente pensa, o ato de impugnar não significa por si só que a candidatura está impedida de disputar pela justiça. Exato. Impugnar, na verdade, significa questionar. É o primeiro contestação, passo. Né? Isso, exatamente. É o primeiro passo para a invalidação de uma candidatura. E o MP, que muita gente às vezes confunde, é um Ministério Público, ele não determina nada, ele apenas recomenda, ele questiona. Recebe, né? Ele impugna. Então, o que o Ministério Público fez foi impugnar. Por quê? Porque as contas em tribunais de contas do Estado e no Tribunal de Contas da União, elas não foram aprovadas. E isso é outra coisa injustificável nesse país. Eduardo, você e qualquer pessoa que está ouvindo a rádio, se a gente for atrás do emprego e tiver qualquer coisinha errada, nossa, não, você não fica. Não, traga a sua ficha corrida, como o pessoal fala, né? Se tiver qualquer
qualquer besteira lá, até exame de sangue hoje que pede, se o seu exame de sangue não tiver ok, você não tem direito a emprego. Então a pessoa vai ser um representante do povo. Ele vai receber uma fortuna por mês para receber um salário de mais de 20 mil reais, mais de 60 mil de ajuda de custo para contratar quem quiser, além de auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio correio, um monte de coisa. O cara vai ser um representante do povo, ganhar essa fortuna por mês. Aí o cara tem as contas reprovadas, mas ainda continua numa boa. É verdade. Ah, mas isso aí é só um indício. Meu amigo, se então foi indício, fica fora. Você faz todo o seu trabalho de contestação, você consegue na justiça, aí quando você conseguir, aí na outra eleição, você se candidata com tudo ok. Mas nessa não é para acontecer, não. É verdade. Se existe qualquer movimento em que não é possível um candidato... E quem está dizendo que as contas foram reprovadas, não sou eu, não é você, não é a Ceará News, é o Tribunal de Contas. É um tribunal, é uma entidade, é um órgão. Profissionais altamente qualificados para poder responder isso, né? E ele foi feito justamente para isso. Então, se um órgão que é feito justamente para avaliar as contas de parlamentares, de órgãos da justiça, de órgãos de onde quer que seja, se ele detecta que algo está errado, quem é que tem o direito de contestar? Fica fora, responde. Quando você provar, e se você provar ano que vem, então só nas outras eleições você participa. Mas nessa não. Mas, infelizmente, a justiça do Brasil não é dessa forma como a gente pensa. E aqui tem os nomes dos 8 candidatos, né? Das 8 pessoas que foram tiveram seus nomes impugnados. Vamos lá. É o Francisco Celso Crisóstomo Secundino. Celso Crisóstomo, candidato a deputado estadual pelo PT, teve as contas desaprovadas pelo TCE. Francisco José Pereira de Lima, o Preto Zezé do PCdoB, candidato a deputado estadual, teve as contas desaprovadas pelo TCU. Francisco José Teixeira, o Dedé Teixeira, também candidato do PT a deputado estadual, teve as contas desaprovadas pelo TCU. José Maria Macedo Júnior, Macedão do PP, candidato a deputado federal, teve a condenação por abuso de poder político e econômico em ação do TRE. Só lembrando, o Macedão é aquele que foi prefeito de Juazeiro do Norte, o Dedé Teixeira, que é deputado, que foi deputado aqui estadual na Assembleia, Preto Zezé, que é o presidente da CUFA nacional, só o Celso Crisóstomo, que não tem nada assim chamativo. A Maria Auxiliadora Bezerra Fechini, auxiliadora Bezerra do MDB, candidata a deputada estadual, teve as contas desaprovadas. A Maria Ediene Monteiro do Nascimento, Ediene Monteiro do PP, Partido Progressista, candidata a deputada federal, teve as contas desaprovadas pelo TCE. Pedro Ribeiro Filho, o pastor Pedro Ribeiro do PSL, candidato a senador, também teve as contas desaprovadas pelo TCU. O pastor Pedro Ribeiro Filho, candidato a senador pelo PSL, teve as contas desaprovadas pelo TCU, Tribunal de Contas da União. E também o Raimundo Antônio de Macedo, Raimundão, né? Raimundão, né? Pelo MDB. Exatamente. Também teve as contas desaprovadas pelo TCE. Ah, desculpa, é o Raimundão, perdão. Eu tinha falado do José Maria Macedo Júnior, o Macedão. Não é o Macedão que foi candidato que foi prefeito de Juazeiro, é o Raimundão. Raimundo Antônio Macedo, Raimundão, pelo MDB, né? Candidato a deputado estadual, teve as contas desaprovadas pelo TCE e pelo TCU. Pronto, tá aí. Esses dois tá mais complicado ainda, né? Vale ressaltar que esses pedidos de impugnação, eles mostram o quê? Que tanto o TCE como o TCU solicitaram ao tribunal, né? Ao Tribunal Regional Eleitoral, na verdade aqui na pessoa o órgão é o Ministério Público Eleitoral, né? Isso. Solicitaram aí ao Ministério Público Eleitoral a impugnação em desfavor ao candidato, né? Por conta dessas práticas aí que, na verdade, acarretaram a não aprovação das contas para que a candidatura dele pudesse seguir. Esse pedido de impugnação é uma petição que se opõe ao pedido judicial. Essa petição surge do órgão fiscalizador, no caso o TCU e o TCE, ao Ministério Público Eleitoral, que é quem vai julgar aí, vai falar assim, peraí, agora os órgãos competentes estão pedindo que você dê uma paradinha que a gente vai analisar suas contas e aí rejeita ou não, ele vai candidato ou não, né? É esse o efeito aí do ato de impugnar. E o que mais me impressiona ainda nesse trâmite todo, né? Como essa política é difícil para todos nós. Então veja, o TCE e o TCU reprovam as contas. Aí é preciso que o Ministério Público faça uma denúncia, impugne, questione
A justiça, por que eles estão sendo candidatos? Não era nem para haver isso, minha gente. Se o TCE diz que não pode, então acabou. Ah, mas Kempis, a justiça não é assim. Pois tem que mudar, meu amigo. Mas tem que mudar. Não pode ser dessa forma. Você imagine, o TCE é um órgão responsável justamente para olhar as contas. Reprova. Então, beleza, foi reprovado. Não participa dessas eleições. Ah, mas é injusto. Injusto é o TCU reprovar suas contas e você continuar. É verdade. Deixe para a próxima eleição. E tem propriedade para isso, né? Isso, exatamente. Não é um detetive particular que contratou e colocou. Não é o Ministério Público que é para ter toda aí, ser ilibado de qualquer coisa, mas mesmo assim não tem, tira, mas é o TCU e o TCE. Tribunais que julgam e que mostram que está reprovado. E mesmo assim, depois de tudo isso, ainda com o Ministério Público mostrando, fazendo a denúncia, pedindo, questionando por que eles ainda são candidatos, ainda assim a justiça vai analisar, vai ver, vai ter o recurso, eles vão ser, alguns vão ser eleitos, aí durante o mandato vão ser confirmados e provados que realmente tiveram, aí vão perder o mandato, aí entra o suplente. Isso é que macula a política nacional e faz com que muitas pessoas levem a política como quem diz assim, isso aí não dá em nada. É verdade. Olha, só pra colocar aqui um ponto que eu tratei ontem no programa, tava meio complicado porque eu não tava lembrando os dados direitinho, tô trazendo só essa informação que eu acabei de lembrar aqui, viu? Ontem a gente comentou sobre aquela questão da esposa tá fiscalizando o marido. Pois é, tô com os nomes aqui. Foi a mulher do governador Wilson Martins na época, em 2012. Você falou, lembrou ontem. Que eu comentei ontem. Mulher do governador Wilson Martins e a nova conselheira do Tribunal de Contas do Piauí. Essa notícia saiu em 2012, né? É a Lília Martins. Foi a conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Ela, que além de conselheira, né? Era a esposa do governador que estava em exercício. O processo foi questionado na época, em 2012, pelo Ministério Público Estadual do Piauí, que duvidou da moralidade e da legalidade da indicação da primeira-dama ao cargo, né? A pedido do Ministério Público, o juiz da segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, Reinaldo Dantas, chegou a suspender a sessão do parlamento marcada para o dia 25 da época, 25 do mês de maio em 2012, quando seria escolhido o novo conselheiro do Tribunal de Contas. Mas o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Edivaldo Moura, cassou a liminar deferida em primeira instância. O promotor Fernando Santos já tinha avisado que ia recorrer na época, né? Mas enfim, Lília Martins é formada em enfermagem e também em direito. E na época disse que tinha experiência de mais de 30 anos na vida pública. Pois bem, a gente só queria completar essa informação que eu tinha comentado. Que ontem tinha falado, foi em 2012, né? Queria saber o tempo direitinho, não estava lembrando o nome, qual era o nome da época do governador, mas embasado agora com a informação, foi no Piauí, em 2012, a Lília Martins era deputada e foi indicada a ser conselheira do Tribunal de Contas, né? Você pode pesquisar direitinho aí qual é o trabalho de uma conselheira, né? Tribunal de Contas do Estado, qual é o trabalho do governador, pra você ver se tem coerência um negócio desse. Mas acontece de tudo na política. Bom, olha, gente, o TRE já tem 16 candidaturas impugnadas, né? Boa. Kempis, incluindo as 8 candidaturas questionadas pelo Ministério Público Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE-CE, já recebeu até hoje, 16 impugnações de registro de candidaturas. O ex-presidente do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, Domingos Filho, do PSD, é questionado pelo eleitor José Adalberto Feitosa Rodrigues de Tauá, que acusa Domingos de tentar acumular cargo de conselheiro com de deputado. Domingos, no entanto, contesta e diz que está em disponibilidade desde a extinção do TCM e que já entrou com um pedido de aposentadoria no TCE. Outros nomes questionados são o ex-prefeito de Maranguape, George Valentim, os candidatos a cargos majoritários da coligação do PSDB e PROS, incluído o general Teófilo, Maíra Pinheiro e Luiz Eduardo Girão. Olha, o deputado Agenor Neto aliás... o deputado estadual. Isso mesmo. O Agenor Neto do MDB, não é isso? Isso. Candidato à reeleição, ele também está candidato à reeleição, também foi questionado por um adversário na disputa. Paulo Roberto Bernardo da Silva. As impugnações estão todas em análise por juízes do TRE-CE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que deveria deferir ou não as candidaturas. É isso que eu falo, né? O caso do Domingos Filho aqui, por exemplo, que não tem nada a ver com contas reprovadas, é porque ele é conselheiro do TCM, ele era conselheiro do TCM. O TCM, como todo mundo acompanhou, né? Foi extinto, né? Teve uma repercussão gigante na Assembleia. Muitos falam que foi problema político e não tinha nada de contas mesmo, mas enfim, acabou sendo extinto e ele
alega que não é mais conselheiro, inclusive pediu até aposentadoria. Aí não tem nada a ver com corrupção, não estou entrando no mérito, mas só estou dizendo que é isso, diferentemente de outros que tiveram as contas reprovadas. E aí sim, quando eu falo que a justiça tem que ser ágil, célere num momento desse, tem que ser. Se teve conta reprovada, segura, meu amigo, você fica fora. Quando você provar isso aqui, aí na próxima eleição, ou se der tempo, você participa. Se não, um abraço. No caso do Domingos Filho, aí é outra conta, você não foi contra. Então vamos tentar mostrar aqui se realmente ele tem condições ou não. Tem que procurar embasamento na lei direitinho. Isso, aí é mais jurídico. Mas você ter contas reprovadas, um tribunal de contas, seja estadual, seja da União, apresentar que um candidato teve problemas ao apresentar suas contas. Mas foi um problema, era uma nota de 15 mil que viram que era 16 mil. Meu amigo, não interessa. Não interessa. Se o Tribunal de Contas, um órgão especializado para isso, reprova suas contas, você tem que... Aí eu até concordo. Você tem que ter o recurso, o direito ao recurso, o direito à defesa. Perfeito. Aí você se defende. Mas não nessa eleição. Na próxima, se tiver tudo ok, 100%, o tribunal reconhecer que errou, aí sim participa normalmente das eleições. É verdade, Kempis, o contrário do que todo mundo imagina aí, esse ato de impugnar não significa por si só que a campanha esteja fora, né? Exatamente. Vai ficar ali analisando direitinho, dar uma parada, como a gente estava comentando no começo dessa matéria, o fato de estar impugnado geralmente dar-se a um ponto de alguém, como a gente acabou de falar aqui, de um eleitor, Isso. de um órgão, Perfeito, de alguém que Eduardo. está querendo o quê? Olha, eu quero que seja analisado esse caso aí. Exatamente. Vamos fazer um pedido para que este candidato não entre em desfavor ao erário público, enfim, seja candidato na eleição e de repente gaste o dinheiro do fundo partidário e não consiga resolver porque gasta. Isso. Né? Já gastou, o cara pré-candidato, ele conseguiu ser candidato, mesmo ele sendo impugnado depois, mas ele já entrou aí, material de gráfica que já rodou. Sim, já já tem tudo, foi. e esse dinheiro vem do fundo partidário. partidário. É claro, dos partidos que recebem o fundo partidário, eu acho que são 99% deles, né? Poucos aí não recebem E o o fundo fundo partidário. partidário vem de nós. Pois é. Nós que pagamos dinheiro nossos público. impostos, exatamente. E quando a gente fala o questionamento, quando a pessoa faz uma impugnação, que é no caso do Domingos Filho, por exemplo, o eleitor lá, ele tem que ter um embasamento jurídico. Claro. Não é só chegar, perdão, assim, eu chego lá e digo, rapaz, eu quero que barre aí a candidatura do Cabo Daciolo, por exemplo. Eu quero fazer uma impugnação. Ele quer saber, questionar, né? Aí, beleza, você quer impugnar, mas o que foi que... Não, é porque ele fala Jesus. Não, meu amigo, se aquete. Se aquete, você não tem condições de fazer isso, né? Não é assim que impugna, não é assim que questiona uma candidatura. Então você tem que ter embasamento. Eu acho que vai ter um dia aqui que nós vamos debater sobre essa linguagem politiquês, né? Impugnar, deferir, indeferir, que eu acho que muita gente não sabe. Eu, pelo menos, sofri muito quando entrei na faculdade de jornalismo, que saí eu era técnico de informática e era outra linguagem. O juiz pede deferimento sobre o caso. Não, o rapaz pegou o deferimento do caso, foi revogada lá, eu disse, meu Deus, o que será revogado, o que será deferimento, impugnado. Então, muitas dessas palavras, esse juridiquês, esse politiquês, como também tem o economês, né? Que na economia também tem muitas dessas palavras. A economia teve um desaceleração do a economia crescimento. teve uma desaceleração do crescimento. Minha gente, como é? A economia vinha andando a 60, o cara botou em ponto morto. Aí caiu para 30. Aí caiu para... Como é? Essa linguagem que eu acho que muita gente não sabe. E nós, jornalistas, nós temos o dever de chegar até você, ouvinte, trazendo de forma mais trazer clara. uma forma mais clara que você sabe. Por isso, quando a gente fala em impugnar, e quando aparecer esses termos, eu vou fazer, eu, Eduardo e todos nós aqui da rádio, vamos fazer questão de mostrar uma linguagem mais aceitável, mais compreendida para todos. Como eu disse, para alguns é maravilhosa, é linda a você poder falar bonito, mas para outros é tão bom você ouvir o que realmente... E entender, né? E entender. É verdade. Cabe completar aqui que todos os candidatos envolvidos aí nesses pontos que nós falamos, né? Nesse lance de impugnação ou não, se foi deferido ou não a campanha, eles têm o direito aí de recorrer à instância em que ele está sendo julgado, né? Se vai ter deferimento ou não na candidatura, nos registros, na verdade, ou seja, se não se pede a impugnação, se impugna, né? Esses detalhes, eles ainda podem recorrer dentro do prazo da Justiça Eleitoral, porque aí realmente foi um infortúnio, de repente a Justiça vai lá e eu vou até corrigir.
Toda vez eu boto esse outro ponto. Tem um contraponto. Eu não acho que é um infortúnio, não. Acho que o cara já sabe que vai ser chamado e joga ali pra ver se cola. Claro. Vamos ver se vai impugnar ou não. Dá uma cutucada lá naquele amigo nosso lá, rapaz. Vai ver se dá uma aliviada, porque a candidatura tem que continuar, conversa com ele pra dar uma esquecida nisso aí. Aí lá no começo, passa-se um ano, se eleito for, aí o cara entra de novo com outro pedido de impugnação. Aí se o cara comprou... Aí tem outra que a gente ouve sempre, vai ouvir agora... Infelizmente, gente, tomara que não, né? Eu torço que não. Que é a captação ilícita de sufrágio. Captação de sufrágio. Nossa senhora. Captação de sufrágio. Depois das eleições, tem uma porrada de candidato aí que às vezes nem assume, porque os colegas, né, de profissão, né? Porque política é profissão. Profissão política. Sem dúvida, claro. Que é isso? Ganha bem pra isso. Entra lá com um pedidozinho. Eu vou entrar aqui com um pedido aqui pra cancelar, pro fulano de tal não assumir o cargo por captação ilícita de sufrágio. Captação de sufrágio é compra de voto. Exatamente, boa, bem compra de voto. Exatamente. Meu amigo, se você comprou voto, olha, se o seu candidato de repente apareceu captação de sufrágio, compra de voto, viu o nome? Boa. Tenha cuidado. O negócio tá sério. Olha, ainda falando sobre esse assunto, a Câmara dos Deputados analisa projeto que aumenta a pena para quem divulgar imagens íntimas do ex na internet. Não tem nada a ver com a política, né? Não, é mais bacana. Não, mas a Câmara dos Deputados está fazendo esse projeto, sim, eu acho muito bacana. Sim, porque... Sim. Porque não tem nada a ver com a impugnar, que a gente tava falando de eleições. Exatamente. Mas falando sobre política ainda, tá falando sobre a Câmara dos Deputados, é verdade, gente. Olha, divulgarem, mas pra que o cara fala um negócio desse? Eu acho muito bacana. Enfim, eu acho que a Câmara... Tá aí uma coisa bacana que a Câmara pode... Isso é hoje em dia, com acesso às redes sociais, né, principalmente o WhatsApp, diária, né? Eu acho que isso acontece muito e é muito doloroso quando a gente vê algumas informações, a gente acaba vendo alguns noticiários sobre isso, né? Teve muitas pessoas que acabaram sofrendo com isso. Teve casos de adolescentes que acabaram se suicidando por isso. Não, eu não vi um caso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos teve isso, que ela teve as imagens divulgadas numa rede social em que estava nua, né? E teve muito problema com a intimidade de algumas pessoas. Por exemplo, teve uma atriz famosa que teve suas imagens divulgadas, a Carolina Dickman foi uma, também teve muitas outras, a Anne Hathaway, que fez a Mulher Gata, tem ela gente teve... que se mata, cara. Isso, exatamente, como eu falei aqui. Porque não aguenta a pressão, né? A pressão é muito grande e tal, acaba fazendo... E às vezes a divulgação não só de fotos, né, de imagens, né, mas os vídeos também, né, são pegos fazendo sexo, e isso deve ser uma dor muito grande para a pessoa que tem a sua intimidade revelada e exposta dessa forma em redes sociais. E como eu falei, ainda mais agora, né, que praticamente todos nós, 98% da população tem acesso a celular, e o celular está muito fácil para você conseguir internet, então é possível, né, você compartilhar essas intimidades. Então, é preciso, então, uma legislação muito forte e uma punição muito severa para essas pessoas que acabam divulgando. Então, a gente tem informações lá de Brasília, com a Paula Bittar, né, da Agência Câmara, que vai passar essas informações. Vamos dar uma escutada nisso aí. A Câmara analisa a proposta que aumenta penas para quem praticar a chamada vingança pornográfica, ou seja, divulgar cenas da intimidade sexual de uma pessoa sem autorização. A vingança pornográfica é, em geral, praticada por ex-namorados após o fim do relacionamento. O texto já passou uma vez pela Câmara, foi ao Senado e lá alterado pelos senadores e agora voltou para que os deputados pudessem dar a palavra final. E os integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher optaram pela versão do Senado. A proposta pune o crime com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. O texto que tinha sido aprovado na Câmara previa pena de 3 meses a 1 ano. Relatora na Câmara, a deputada Laura Carneiro, do DEM do Rio de Janeiro, destaca a importância da proposta. A intimidade de cada um é de cada um, não é para ser colocada em qualquer rede social. Cada vez que você aumenta a pena, de alguma maneira você manda para a sociedade o recado de que aquele crime é mais grave e que todas as medidas têm que ser tomadas no sentido de coibir essas ações. Acho que é muito importante, sim. Jean Carlos Zuliani, delegado da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Distrito Federal,
também aplaude a proposta. O delegado explica que, por enquanto, esses casos são tratados como difamação, que tem pena de 3 meses a 1 ano. A gente tem usado o tipo penal da difamação, né, que é um crime contra a honra, que é um crime de ação penal privada, um crime que tem uma série de restrições para a polícia poder investigar, para aplicar nesses casos de divulgação de foto. E com essa lei, agora nós vamos ter um tipo específico, né, para esse tipo de modalidade criminosa, né, um tipo com a pena maior e um tipo que ele vai ter uma repercussão jurídica mais eficiente do que a difamação. A proposta também cria outro delito, o de registrar a intimidade sexual sem autorização. Esse crime, segundo o texto, terá pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O texto ainda deverá ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. Aí a Paula Bittar trazendo detalhes pra gente aqui, quem na programação da Rádio Ceará News. Eu acho que tá aí algo que os deputados realmente têm que se ater. Isso, né? eu acho prestar muito atenção, interessante. votar, porque é um projeto totalmente contemporâneo. Entendeu? Perfeito, muito contemporâneo, né? E acessível a todos, né? Quem gosta de fazer maldade, né? Pode fazer isso. Eu acho que seria muito interessante os deputados votarem, achei só pouco a detenção, de 6 a 1 ano só, mas 6 meses a 1 ano, perdão. Mas poderia ser mais. Eu acho que o país precisa de punições severas, né? em todos os aspectos, principalmente em situações como essa de revelar a intimidade. E eu acho que o agravante, acho que pode colocar, obviamente não vi o texto ainda da lei, mas se tiver com adolescentes, crianças, menores, acho que a pena deve ser ainda maior. Acho que cai até no crime de pedofilia, mas é preciso severidade dos nossos políticos. Eu acho que se existe uma morosidade em muitas outras coisas, eu acho que em fatos contemporâneos, como o Eduardo falou, eu acho que os nossos parlamentares têm que ir para cima. Tem que haver uma lei severa para esses crimes. Pronto. Pegando esse ponto aí, só para fazer uma colocação e finalizando esse comentário. Gente, os deputados, senadores, enfim, quem está lá na frente tem que legislar em prol dos problemas do dia a dia. Né? A nossa Constituição ela é velha, ela é retrógrada, né? Demais. E quando você tem a oportunidade de colocar lá na frente um deputado, um senador, alguém que sai do seu convívio comum, que o cara pegou na tua mão e pediu o teu voto, tá? Ele tá trabalhando no período eleitoral agora, tá acontecendo todo dia. E se você tem a oportunidade de conhecer o candidato A ou B, né? Se você tem propostas e ideias que você possa encaminhar, levar, porque eu mais uma vez eu bato, vote em alguém que lhe represente, alguém que resolva os problemas da sua vida. Nesse momento, se você pode inclusive ser egoísta, contanto que você não receba o dinheiro do candidato lá e coloque no bolso. Boa. Você pode ser egoísta. Quais são os seus problemas hoje? O que você acha que pode melhorar a sua vida? Você vai e leva pro seu candidato. Como é que a gente pode fazer para melhorar a vida da fulana de tal, da área A, B ou C? Pode ser desde a implantação de uma creche, como eu vi, um negócio super bacana, só que eu vi particular, não vou dizer o nome aqui em Fortaleza. Diga, rapaz. É particular. Eu vou falar só o termozinho. É um hotel infantil. Tem creche, né? Mas tem um hotel infantil. Não tem nenhum problema. Mas qual é o hotel? Aqui, sabe o nome? Realmente eu não peguei o nome, mas o esquema é esse. É um hotel infantil. Eu também já vi. E eu tenho 2 filhas. E isso é tão importante, Eduardo, você nem imagina. Às vezes você, por exemplo, eu que trabalho no jornalismo esportivo, existem jogos que terminam meia-noite. Às vezes até ultrapassa. Não tem ninguém para ficar. Eu não tenho ninguém para ficar com minhas filhas. Então, eu tenho que contratar alguém para ficar. Quando eu chego, minhas filhas já estão dormindo e tal, não tenho contato. Então era muito bom. E isso eu tô falando eu, que tenho condições, que trabalho. Você imagina aquela pessoa que não tem, não tem a condição, que trabalha de uma forma diferente, uma vigilante, que tem seu filho, aí tem que mudar todo o horário. Olha a dificuldade. Se houvesse um hotel até público para criança, por exemplo, né? Exatamente, para você poder deixar a criança. Atendimento psicólogo. Exatamente, assistente social, seria muito importante. Eu acho que existe muito isso ainda para ser explorado. Aí você escolhe um deputado, escolhe um senador, escolhe um governador, escolhe quem você achar, né? E leva um projeto bacana como esse, porque o que faz a democracia é exatamente isso, é o fato de você querer colaborar, melhorar o país, com a solicitação de uma mudança de um texto da lei, né? De um ponto específico que possa realmente melhorar o benefício de um ou de outro. Gente, nesse caso em que você acha que inclusive o que nos falou agora, que pode incorrer até no crime de pedofilia, dada a idade, a exposição de imagens, enfim, de adolescentes. Veja bem, tem gente que morre. Não aguenta a pressão, não aguenta a pressão da imagem, de um vídeo,
né? Hoje a sexualidade está cada vez mais sendo explorada cada vez mais cedo, e aí, em um momento, inclusive, eu não vou dizer que seja inconsciente, uma adolescente de 17, 18 anos de idade aí, né? Que tá começando a mas vida. que começou, mas que teve um namorado e num momento de besteira lá, gravou um momento íntimo lá, e aí o ex-namorado, ou por acidente, de repente isso caiu no WhatsApp aí, nas redes sociais, viralizou, espalhou pro mundo inteiro, que é questão de segundos, ela não aguentou a pressão, porque teve sua imagem, a sua intimidade revelada, e aí veio a se matar. Isso, Né? Então, é só você imaginar a situação acontecendo. A gravidade do crime aumenta 1000%. Isso. Você imagina isso acontecendo com uma pessoa que... Acontecer com você, você tem o poder de pensar, né? Nós já somos um pouco mais maduros, mas é só você imaginar, se você tiver, quem estiver ouvindo, uma irmã mais nova, um irmão mais novo, um primo mais novo, uma pessoa mais nova, que aconteça isso com ele, seja exposto e chegue para você em grupos de WhatsApp com as pessoas que são maldosas, brincando e falando, preconceito, discriminando a pessoa por causa disso. Isso é muito dolorido. A pessoa tem que ter um trabalho de psicologia muito grande para poder superar um trauma dessa forma. Eu tiro por um exemplo aqui um jogador do Corinthians. Ele ia mandar para um amigo que estava fazendo sexo com uma prostituta, acabou mandando, sem querer, ele colocou no Instagram. Disse que ia mandar para um amigo, acabou colocando no Instagram sem querer. Só que como ele é famoso, era o Guilherme Arana do Corinthians, lateral, muita gente pegou, e jornalistas pegam, né, acompanham o jogador, pegaram e divulgaram. Olha, a postagem não demorou 20 minutos, não demorou. Foi o suficiente, ele apagou e ele fez um vídeo pedindo desculpas, ele constrangido, depois teve que vir a público, pedir 1000 desculpas, disse que foi errado o que ele fez. Isso eu tô falando de um jogador famoso que estava fazendo com a prostituta. Não era nada. Você imagine em algo íntimo, com a esposa, com a namorada. Eu não tô falando nem as outras coisas, né? Que é aquela pessoa que pula a cerca, que faz alguma coisa errada, tá fazendo com uma mulher casada ou com um homem casado. Isso é de um constrangimento sem tamanho para todos. É verdade. Então, por isso que é preciso uma legislação severa. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Às vezes você tá aqui usando o celular e publica um negócio sem querer, recebe no WhatsApp. Isso aconteceu comigo, viu? Demais, você tá aqui, eu também. Você tá aqui no WhatsApp aqui, aí clicou, a imagem salva no celular. Por isso que eu não salvo no meu mais. Eu desabilito. Tudo que eu recebo no celular, ele fica ali na nuvem do própria rede social. Porque às vezes você clica, baixa no celular e vai enviar algum arquivo, vai enviar um negócio errado. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, inclusive. Então, nesses quesitos aí de divulgação proposital, que é o tema que nós estamos abordando aqui no programa, de divulgação proposital, eu acho que, dependendo do resultado que isso possa ocorrer, né, ainda falando sobre adolescentes, enfim, a pena deveria ser muito maior, né? Dada a gravidade, fazer o endosso, a autoridade policial, a autoridade judiciária fazer o endosso ali, porque essa atitude determinada por A, B ou C ocasionou a morte indiretamente ou diretamente da jovem que fez isso. Eu acho que quando as leis são mais severas, a situação muda e muda de verdade. Perfeito, Eduardo. Bom, gente, Kempis, continuando aqui com o nosso programa, você ouvinte da Rádio Ceará News, vamos voltar a Brasília com a Giovana Maria, que vai falar aí sobre como funciona a propaganda eleitoral gratuita, né? Já divulgamos aqui no programa muitos detalhes, né? Muito detalhe, e agora é bem bacana que ela fala sobre isso, é agora que vai acontecer, agora é dia 31 de agosto que começa essa propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Ceará Notícias. Aquele período em que o jornal fica mais curto e a novela atrasa alguns minutos. A propaganda eleitoral gratuita começa na próxima semana, no dia 31 de agosto. Serão 35 dias ao todo. Na TV, a 1h da tarde e 8h30 da noite. Na rádio, às 7 da manhã e ao meio-dia. Isso de segunda a sábado. Há também inserções diárias na programação, que somam 70 minutos. As emissoras terão que transmitir 2 blocos de 25 minutos no primeiro turno. No segundo, 2 blocos de 10 minutos. O especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo explicou que o tempo destinado a cada partido é determinado pelo tamanho da sua bancada na Câmara Federal. O partido ou coligação com mais deputados tem mais tempo de rádio e TV. Nesse contexto, os partidos menores se coligam em torno de uma candidatura majoritária para que essa tenha mais tempo. Em troca, negociam apoios.
quando ele vai negociar o seu apoio para determinada candidatura presidencial, por exemplo, ele já sabe que ele tem direito a 1 minuto naquele horário eleitoral. Então ele vai dizer, olha, presidente, candidato, eu sou o partido X, eu tenho 1 minuto, mas eu quero estar junto, eu quero indicar o vice, eu quero indicar alguém, eu quero o apoio de você para governador em algum estado. Então tem esse tipo de negociação que eu chamaria até de negociação republicana. Eu não vejo nenhum problema nesse tipo de situação. Alexandre Rolo explica que o conteúdo dessa propaganda segue regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. É possível, por exemplo, que um artista participe da campanha de um candidato, mas ele deve fazer como ato voluntário, como cidadão, e não pode receber cachê. Também são vetadas matérias externas que deem a entender serem jornalísticas. As imagens externas são permitidas quando há a participação do próprio candidato. Além disso, o candidato deve aparecer em pelo menos 75% do tempo geral. Os apoiadores podem ocupar, no máximo, 25% do tempo de propaganda. A propaganda eleitoral vai até o dia 4 de outubro, 3 dias antes da eleição. Da Rádio Câmara, de Brasília, Giovana Maria. Aí, Camps. Notícia da Giovana Maria de Brasília, trazendo informações pra gente aqui no programa. Legal que a Giovana lembrou logo de duas coisas que nós gostamos muito, né? Quem gosta principalmente de televisão, né? Os jornais e as novelas vão ficar mais curtos devido ao horário eleitoral. Mexe diretamente no dia a dia. Mexe demais, né? A população praticamente gosta muito de novela, né? São noveleiros. Eu passei da fase, agora gosto muito de seriado. Mas novela passei, mas tem muitos amigos que são noveleiros mesmo, daqueles de ficar discutindo e ficar falando, por que ela traiu ele? Eu disse, macho, pelo amor de Deus, que fica falando isso. Eu gosto de novela, rapaz. Eu tenho um amigo meu que não perde, não. Tem também, tem vários amigos. André do Vale. Alô, André do Vale, ele não perde. Disse, rapaz, eu tenho que... a gente sai no finalzinho do expediente, pra tomar uma cervejinha, ele fica olhando pro relógio. O que foi, rapaz? Tua mulher tá chamando já? Ela tá ligando pra ti? Aí ele, não, é novela. Aí o que é isso? Eu falei, mas tô indo pra casa assistir a novela. Pode um negócio desse? É difícil. Falando em horário eleitoral gratuito, Camps, eu vi uma publicação ontem no Instagram, desses memes aí, né? Diz que se propaganda enganosa é crime, por que existe horário eleitoral? É o Boa, viu? Interessante isso aí. Tá, vou procurar os memes depois aqui pra colocar na programação. Sabe se a menina com cartaz, né? Se propaganda eleitoral é propaganda enganosa. É crime? É crime. Por que tem horário gratuito interessantíssimo, eleitoral? Viu? Interessantíssimo isso aí. Pois bem, falando de horário eleitoral mais uma vez, o TRE vai promover uma audiência pública sobre o horário eleitoral gratuito. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará vai realizar na próxima sexta-feira, dia 24 deste mês, às 9 horas, na sala de sessões, a audiência pública para que sejam adotadas providências acerca do horário eleitoral gratuito nas eleições de 2018, que começa agora no dia 31 desse mês. Na ocasião serão tratados os assuntos, vários assuntos, entre eles a escolha das emissoras geradoras da propaganda eleitoral gratuita em rede, no rádio e na televisão, o sorteio da ordem de veiculação da propaganda em rede de cada partido ou coligação para o primeiro dia do horário eleitoral gratuito. Isso é muito importante, para até saber como é que vai ser a ordem, né? É bacana. A ordem da geradora, enfim, quem que vai retransmitir. Quem Isso é lindo, especialmente para quem está em casa ouvindo. Porque eu que trabalho com comunicação e você também... A não ser se você teve essa experiência ainda. Isso, Camps, não, né? ainda não. Meu amigo, eu sempre trabalhei na coordenação, na programação de rádio. Isso é excelente para os locutores que apresentam o seu programa e vão embora, para os ouvintes que estão em casa e para o pessoal do TRE. Mas para quem fica na rádio, principalmente, olha, amigo, você amigo que trabalha com comunicação, a gente é bem transparente aqui no estúdio. Eu realmente este ano tenho que dizer para vocês que eu estou livre. Eu não vou gerar programa eleitoral pra ninguém. Primeiro porque é obrigado. Depois que a multa é gigantesca se você não retransmite nos horários, né? Qual era a rádio que retransmitia na sua época? Eu trabalhei no Piauí, 9 anos na Rede Verdes Campsat, eram 58 afiliadas de rádios. E era geradora. E por 3 vezes eu peguei a geradora. E aqui, em Fortaleza, na Liderança FM também. Também era uma geradora. Então quem cuidava da programação, de receber esses programas, organizar os programas eleitorais na hora. Gente, vocês não sabem a dificuldade. Ganha alguma coisa, Eduardo? Ganha serviço, trabalho, dor de cabeça. Não tem nenhum... A rádio não recebe nada. Não, o tribunal é quem escolhe
Dentro, porque eles têm essa audiência que vai ser na sexta-feira, que é onde eles vão escolher. Exatamente. Há um sorteio lá, eu não me lembro como é que vai ser adotada a forma que vão escolher esse ano, mas assim, é determinado qual é a emissora que vai gerar. É igual ser mesário, né? Exatamente. Não tem conversa, meu amigo. Não você tem escolha. vai ser mesário. É determinado qual é a emissora que vai gerar. Essa emissora vai receber todas vão receber o cronograma com os horários. Só que aquela tem a obrigação de organizar o programa eleitoral no tempo definido pelos partidos, que chega o cronograma, recebe todos os programas, aí você vai ter que ter alguém, inclusive até com a moça da recepção. Se ela tinha que ir embora às 18, lá no contrato, lá parece que tem que esperar, se eu não me engano, até 8 horas da noite. Então, se o partido ou a coligação não entregar o programa eleitoral até as 8 horas da noite, você se abstém da culpa de não verificar. Mas ainda assim, o programador vai ter que ir lá no cara da edição e falar assim, olha, o tempo da coligação fulano de tal é 2 minutos e meio. Você vai gravar uma chamada e colocar horário reservado à coligação fulana de tal. Aí você coloca aqui, porque o programa não chegou. Aí você coloca isso aí. A geradora tem que colocar. E as outras emissoras têm a obrigação de sintonizar a geradora, né? Para retransmitir o horário eleitoral. É o único momento em que os meios de comunicação de um estado, de um município, se unem por força de lei. Não tô brincando, gente. Todo mundo é muito parceiro. Mas é sério, é a oportunidade em que a Rádio A, a Rádio B e a Rádio C sintonizam todas na frequência da concorrente para receber o sinal da transmissão. Para todo o geral, né? O Tribunal Regional Eleitoral entrega essas planilhas de divulgação do horário eleitoral, mas para quem realmente vai gerar é uma dor de cabeça nesses dias dos períodos no período de eleição, amigo, que não é brinquedo não, viu? Eu tô livre esse ano. Que olha aí, as coisas melhorando, ainda melhora, bem, né? A gente deixa de ser orelha. E eu não deixo de lembrar o pessoal que tá acompanhando. Nós aqui na Ceará News, que somos uma web rádio, não temos horário eleitoral. Então, se você não curte horário eleitoral, se você não curte horário eleitoral, só sintonizar aqui, tem no aplicativo, tem no site, é só você sintonizar aqui, vou fazer uma busca Ceará News, Rádio Ceará News e colocar e ficar ouvindo. Aqui nós temos música, a gente tem entretenimento, política, notícia, tem esporte, tem educação. Muito bom a nossa programação, pode ficar ouvindo direto aqui, que pelo menos nesse horário eleitoral você está livre. Eu tava rindo aqui, Kempis. É verdade exatamente o que o Kempis está falando, é muito importante, inclusive que você sintoniza com a gente, que a programação musical tal. Sucesso. Especial. Então, eu lembrei de uma situação, não sei se você me permite contar aqui. Claro, rapaz, que é isso? É relacionada à política, mas não tem nada a ver com o horário eleitoral. É que eu tava lembrando porque esse mesmo rapaz na época trabalhava comigo lá na liderança, nessa emissora que estou afastado agora nesse período por conta das eleições também. O que ocorre? Ele me contou que um determinado candidato a prefeito, tempos atrás, que ele fazia a campanha, preparava os programas eleitorais, né? Diz que ele estava lá no palanque na época que era permitido o showmício. Você lembra, né? Sim, claro. Na época do showmício, não me recordo agora quando foi que encerrou, mas... Década de 70, vai lá. Encerrou o showmício. Tô brincando, tô brincando. Sou novo. Mas eu ainda presenciei alguns shows. Ele disse que estava em cima do palco lá o Raça Negra, né? Certo. O prefeito estava falando, o candidato a prefeito estava falando, o candidato já tinha, né, capitalizado uma grana boa, rapaz, antes de ser prefeito já tinha dinheiro, e aí ele se colocou lá no palco, disse que ele era meio cabocado. Eu não lembro o município, eu vou trazer essa informação. Só traduz, o que é cabocado? Cabocado é aquele rapaz bem matuto mesmo, né? Certo, que não tem papa na língua. Boa. Né? Tem um linguajar bem popular, só que esse ele trazia consigo ainda aquela questão bem interiorana. Aquela veia mesmo, bem raiz. Exatamente. O único problema, meu amigo, é que ele também não media as palavras, né? Soltava mesmo. Diz que ele tava lá em cima do palco e falava, olha, atenção, povo aqui do município, você tá vendo aqui esse conjunto? Olha, eu quero... Primeiro ponto, que eu falei que eu já fui orelha seca, né? Eu ainda sou orelha seca. Ele diz, eu já fui fedorento que nem vocês. Desse jeito. O que ele quis dizer? Que já foi quebrado, liso, que teve dificuldade. Isso foi aqui no Ceará. Boa. Do Ceará, né? O candidato a prefeito falando isso. E aí, para finalizar com chave de ouro, as pérolas da noite, diz que ele olhou pro conjunto, né, que tava em cima. Tá vendo esse conjunto aqui? Massa, conjunto. Esse aqui, ó, tá vendo? Quando eu for eleito, eu vou trazer algo muito melhor. Meu pai eterno. Ele falou isso lá pra todo mundo. Tá. Não, e a banda aqui, Raça Negra. Nossa, mãe de Raça Negra em cima do palco pra tocar, né? Você tá vendo esse conjunto aqui, essa banda que tá aqui em cima? Quando eu for eleito, eu vou trazer banda muito melhor.
pode falar. Rapaz, como é que pode? Como não tinha papo na língua não, mas depois eu vou trazer o nome dele, que a história é verídica. Boa, né? Aqui boa. do Ceará. Trazer esses fatos pra gente comentar aqui no programa. Ceará Notícias. Gente, vamos continuar tratando o Vamos negócio lá. com seriedade aqui. Olha, falando um pouco mais sobre campanhas políticas, sobre eleição, sobre partidos políticos, a oposição no Ceará tem pouco mais de 25% da quantidade de candidatos do bloco governista. É isso mesmo. A disputa por vagas na Assembleia Legislativa promete ser difícil para a oposição. PSDB e PROS devem lançar no total 83 candidaturas para deputado estadual, enquanto o conjunto de partidos que apoiam Camilo Santana do PT deve ter 287 candidatos. Meu amigo, a porrada é grande, viu? Sem contar os 69 nomes propostos pela chapa do MDB, o antigo PMDB. No âmbito federal, a oposição deve lançar no total 43 nomes, frente aos 94 dos governistas. Nas eleições proporcionais, PSDB e PROS optaram por formar chapa pura, em vez de coligação. Sendo assim, a lista de eleitos pelo partido obedecerá à quantidade de votos obtidos na eleição. O vice-presidente do PSDB no Ceará, Raimundo Gomes de Matos, em conversa com a turma do O Povo Online, que fez essa matéria, afirmou que o partido estima conseguir de 600 a 700 mil votos e eleger 4 ou 5 deputados estaduais e federais. Incrível, Nossa, né? sério, Nossa, o número é gigantesco aí, né, meu amigo? Só lembrando, são 48 deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Quantos são lançados aqui no comecinho aqui? Aqui ele falou... 83 candidaturas para deputado estadual. O PSDB e o PROS vão lançar. Nossa, muito pouco, né? Então, em comparação com a situação, né, do governador Camilo, 287 candidatos. Ou seja, mais um mandato, mais uma legislatura em que o Camilo Santana deve ter não só a maioria, mas a esmagadora maioria na Assembleia Legislativa. E só lembrando, existe o professor Leandro Carnal, que é um sociólogo, historiador muito bom, ele tem vários vídeos no YouTube falando sobre isso, sobre ética, sobre política. E ele fala, seria muito bom se todos nós também tivéssemos essa mesma paixão pelo executivo, pela presidência, pelo governo e pelo governador, também essa paixão fosse para escolher os parlamentares, os deputados estaduais, os deputados federais e o Senado. Porque são eles que comandam. São eles que comandam um poder. O eleitor tem que se ater a isso quando for votar também, né? Na hora tem que se lembrar de quem votou para deputado federal e deputado estadual e cobrar da mesma forma. Então, isso que você está falando, mesmo que o Camilo perdesse, entrasse um governador de oposição, no caso o Teófilo, ou no caso o Dr. Helder Góes, entrasse um deles, ele não teria como governar porque o legislativo está todo com o PT, com o apoio ao Camilo. Então é incrível isso. Então é preciso que haja um equilíbrio para você votar tudo. Então o legislativo, não adianta a Assembleia, votar em qualquer pessoa, né? Exatamente. Então você tem que ter esse equilíbrio para saber, porque se o governador tiver a maioria, tudo no legislativo também vai ser de acordo com o governador. É verdade. Eu quero aproveitar, Kemp, já que a gente está falando sobre candidatura, e você falou sobre deputado federal, inclusive, fazer uma enquete, vou até colocar aqui nas minhas redes sociais também, para descobrir amanhã, vou pegar o resultado para a gente tratar aqui no programa. Quem será dos nossos ouvintes aqui, dos seguidores também aqui do Instagram, da Rádio Ceará News, os seguidores do Eduardo Calegari, do Quempão, que é o Instagram do Quempão. Boa. Quem será que lembra o último candidato a deputado federal que votou? Boa. Muito bom. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Estadual e federal. Como um fiscalizador, né, nato, ou jornalista, você realmente tem que se lembrar. Exatamente. Para poder cobrar depois. Mas será que você, amigo que está acompanhando agora a Rádio Ceará News Online, você lembra qual foi o candidato a deputado federal que você votou? Por favor, não se envergonhe. Eu também já passei por isso. Eu vou colocar só sim ou não aqui, né? Isso, sim exatamente, sim ou não. Acho muito bacana. E é uma proposta muito bacana, muito boa, Eduardo, isso, que é o eleitor não se envergonhar. Se tiver acontecido isso, que neste ano ele aprenda. Opa, eu vou lembrar, vou marcar aqui, vou lembrar para ficar cobrando. É verdade. Eu já tive eleições, sim, que eu disse, rapaz, em quem foi que eu votei? Mas eu acho que depois, quando você cria até uma certa maturidade, por ter ido para a profissão, aí você acaba, como o Eduardo falando, você acaba sendo um fiscalizador e tal, e você acaba criando essa vínculo. Mas eu acredito que muitos que não têm o vínculo, que não têm a ideia de fiscalizar, de saber, eu só vou votar lá e pronto, e não quero mais saber de nada,
Mas que isso seja o início, que a eleição de 2018 seja um marco para todos os eleitores que possam saber em lembrar em quem foi, quando foi em 2020 ou 2022, nas próximas eleições. 2020 vamos ter para prefeitos e vereadores e 2022 novamente para governador, prefeito, presidente, senador e deputados. Então que a gente possa se lembrar e cobrar, e lembrar, rapaz, eu lembrei desse rapaz aqui, eu votei nele, eu lá quero conversa com ele, rapaz, votei nesse cidadão aqui, excelente, vou continuar meu voto. Porque é muito bom isso aí mesmo. Muitas pessoas conheço, amigos que realmente não se lembram em quem votou. Eu votei pro deputado federal, pro fulano de... Não lembra. Não lembra quem votou para deputado federal. Essa é a enquete de hoje, eu vou deixar aqui nas redes sociais. Você lembra para quem foi que você votou nas últimas eleições para deputado federal? Você lembra? Lembra para quem votou para deputado estadual? Governador é mais fácil de se lembrar. Mas senador também. Eu acho que são 3 números, né? Senador é mais próximo do governador, estão ali dividindo o mesmo palanque. Mas será que os ouvintes da Rádio Ceará News e também os seguidores das redes sociais, Instagram, @Quempão, @Eduardo Calegari e @Rádio Ceará News. São os 3 Instagrams aí. Se você tiver, responda pra gente. Você lembra qual foi o candidato? Já tem gente respondendo no ao vivo que eu tô fazendo aqui. O Anderson falou que não. Né? Fala Obrigado que é um bom pela assunto. Sinceridade. Falou que não lembra quem foi o último candidato a deputado federal. Deputado federal, deputado estadual. Você lembra quem foi o último candidato? É importante que a gente faça esse levantamento. Claro. Porque se você não lembra quem foi o deputado, geralmente quando você votou, você analisou se a chapa do deputado que você estava, a coligação do candidato que você estava para deputado estadual, para deputado federal, ela estava de acordo com as ideias do governo? Não necessariamente deva estar, porque a oposição é necessária para se fazer a democracia. Exatamente. Né? Perfeito, mas Eduardo. não adianta se o seu candidato não tiver base no governo, se o seu candidato não for amigo que eu falo, gente, é fazer parte do plano, da história de governo do governador do seu município, ele não vai conseguir fazer absolutamente nada, assim como o governador. O deputado ainda consegue puxar uma verba, direcionar para a sua região, para o seu município, né? Para atender a solicitação como um deputado federal, né? Entrar aí junto com o senador, enfim, destinar uma emenda para determinada região para ajudar ali os seus eleitores. Porém, gente, um governador que não tem maioria, que não tem aí os deputados para ser para caminhar junto, base, né? Para fazer a sua base, ele não consegue fazer muita coisa não. Né? Isso é verdade. Finalizando ainda esse assunto que a gente estava comentando sobre as eleições aqui, perguntado se a grande chapa formada pelo governo pode dominar as cadeiras na Assembleia Legislativa do Ceará, Gomes de Matos pondera, acreditando que a aliança, contendo partidos de diversos posicionamentos, pode não dar uma imagem boa à população. Não dá mesmo não, amigo, não dá. Infelizmente, eu peço perdão, mas é preciso um foco maior, acho que, dos eleitores justamente nisso, né? É ruim, eu acho que para a democracia você não ter oposição. É muito ruim. Tem que ter oposição. Tem que ter, é preciso ter oposição. Fica muito difícil a situação para a oposição poder trabalhar e tal, porque existe pautas, né, que, como eu sempre digo, alguns políticos, eles não pensam em ideais, não pensam no Estado, eles pensam em interesses próprios. Então acaba deixando de lado isso, que é justamente que é onde a oposição pode entrar, né? Que é para combater isso e que sempre o governo, o executivo, coloque pautas para o legislativo votar com o intuito, obviamente, de beneficiar a população e não apenas os interesses próprios. Bacana. Kempson, só mandar um alô aqui pro pessoal que está acompanhando o programa. Boa. E está voltando aqui, inclusive. Mandar aqui um bom dia especial pro Silas Alexandre. Nós temos políticos nos assistindo aqui, viu? Boa. Silas Alexandre é vereador lá em Coelho Neto, no estado do Maranhão. Vereador, grande Silas Alexandre, aquele abraço. Tá assistindo o programa, tá como ouvinte aqui. A Sullivan Barradas, olha aí, titia. Tá lá em Teresina, no Piauí, ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência. Quem tá comigo ainda é o Anderson Lima. Ele que votou aqui na enquete, inclusive, disse que não lembra. A Maiara Lorena, também grande comunicadora, também está acompanhando aqui de Fortaleza. O Anderson ainda faz uma colocação: é importante que o pessoal se conscientize e votem consciente, correto? É isso mesmo, Anderson. O Passos Vitor Fernando, também muito obrigado pela audiência. Dalva Lins também está acompanhando o programa. Lute Show está ouvindo a gente em San Sebastián, na Espanha. Rapaz, que maravilha. Bacana pela audiência, obrigado, Lute. Está ouvindo a gente. O Idarlisson está em
Solonópole? Me engano. Por favor, me ajuda. Solonópole? Isso. Boa, E o obrigado, Darlisson, rapaz. em Solonópole, ao vivo. E o Darlisson, estamos ao vivo. Quem tá com a gente ainda acompanhando o programa é o Ítalo Franco, em Teresina do Piauí, e a Fente Isadora, Marília Rinaldo. É muita gente acompanhando agora ao Que vivo, coisa viu? boa, que maravilha. Deixa antes da gente encerrar o programa, estamos chegando no finalzinho aqui do programa. A Andréa Sadia, repórter do G1 e da Globo, ela soltou agora aqui no blog dela uma informação muito interessante, que o Temer escreveu uma carta pro Caetano Veloso para se justificar, porque, para quem não sabe, para quem não acompanhou, o Caetano Veloso acabou dando uma declaração muito forte, né, que foi a seguinte: ele chamou o Michel Temer de fazer conchavos e que preferia votar no Ciro, porque o Ciro não era dessa forma, né? São coisas aí que é do Caetano. Ele disse: o Temer é dissimulado, cria conchavos, não pensa no povo e é do passado. E Ciro fala com coragem e Temer cala com astúcia. Isso são as palavras do Caetano Veloso. O Temer fez uma carta. Acho legal, o Temer gosta de fazer cartas. Mandou uma pra Dilma naquele tempo e agora tá mandando uma pro Caetano Veloso, uma carta. Porque eu acho que era muito melhor, presidente da República, dar uma ligada, né? Caetano, exatamente, sou eu, Michel Temer, né? Mandar uma carta nesse período, enfim. Aí a carta endereçada ao Caetano Veloso, o Michel Temer, nosso presidente, acabou falando que na política não existe conchavos feitos pelo presidente Michel Temer. E ele nunca fugiu dos embates. Então, Temer querendo se justificar para o Caetano Veloso, é uma notícia que saiu agora há pouco no blog da Andréa Sadi sobre isso. É interessante, nosso presidente preocupado com a opinião do Caetano Veloso. Não que o Caetano não seja um grande nome, é sem dúvida algum dos maiores nomes da história da nossa música popular brasileira, mas há tantas coisas mais importantes, presidente, para você se preocupar, mas tanta coisa mesmo. E você ainda escreveu uma carta, só faltou ser numa máquina de datilografia, escrever a carta e mandar pro Caetano Veloso. Porque, pelo amor de Deus, homem, se preocupe com outras coisas, não deixa o Caetano lá escolher seu presidente. Principalmente artista que tem como, enfim, expressar da forma que ele quiser, o gosto dele de A, B, C ou D, enfim. E pra fechar mesmo, estamos acabando aqui, Eduardo. Você queria falar outra coisa aí? Não, é só essa informação que eu queria colocar aqui da Polícia Federal. Boa. Mas ela não vai estar trabalhando, policiando, nem fazendo nada não, viu? Opa. Nesse período aí tem muita gente se afastando, principalmente os policiais federais. Sabe onde é que eles estão, meu amigo? Onde? Nas urnas, não são nas ruas não, nem nos escritórios, nas superintendências da polícia. É isso mesmo, você não ouviu errado não. A Polícia Federal está nas urnas. Um levantamento da Folha de São Paulo mostra que 55 policiais federais se candidataram sobretudo pelo PSL. É isso mesmo. Aí, tá aí. Dica, né? É só uma colocaçãozinha aqui sobre os policiais federais. 55, agora por que só o PSL, né? Será que o PSL tem uma... Isso, será que tem algo? A raiz do partido tem algo que identifique com os policiais, a história do partido? Eu vou procurar depois saber direitinho isso aí. Bom saber. Rapaz, agora uma notícia agora há pouco aqui da Jovem Pan. O candidato do Patriota à presidência da República, o deputado federal Cabo Daciolo, do Rio de Janeiro, alugou um helicóptero com dinheiro público para ir à greve dos caminhoneiros, movimento nacional que ele apoiou. Cabo Daciolo, nosso querido Cabo Daciolo, rapaz. 5 mil reais de dinheiro público para alugar um helicóptero. Tá falando sério? Tá aqui a notícia, acabou aqui. Em 26 de maio, 5 dias após o início das paralisações nas estradas, Daciolo fretou o helicóptero Esquilo de prefixos PTYDF na L Rio Táxi Aéreo, modelo fabricado pela L-Brasa em 1977, que tem capacidade para 5 passageiros. O voo durou cerca de 2 horas, embora o deputado não tenha chegado ao destino, um encontro com caminhoneiros autônomos na rodovia Presidente Dutra. O deputado decolou do heliporto do Recreio dos Bandeirantes, no Rio, e queria chegar ao quilômetro 91 da Dutra, em São Paulo. No caminho, entretanto, o piloto foi obrigado a retornar por causa do mau tempo. Rapaz, o homem não... Ah, meu Deus. Ei, rapaz, Cabo Daciolo, rapaz, é difícil. Olha, se você for mexer, se você for atrás... Já dizia a poeta Pitty... Quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra. Rapaz. Eu não consigo. Impressionante. Eu não consigo ver essas coisas com normalidade, cara. Eu começo a rir. Pra fechar aqui mesmo, agora o programa, são 11h52, vou fechar aqui. O candidato à presidência da República do PSL, Jair Bolsonaro, está no 3º casamento e tem 5 filhos.
3 são políticos e 2 deles são candidatos nas eleições de outubro. Flávio Bolsonaro, 37 anos, candidato a senador pelo Rio de Janeiro, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PSL de São Paulo. Os 3 políticos da família tiveram evolução patrimonial elevada pelo menos nos últimos anos, de acordo com a declaração de bens apresentadas ao TSE. Jair Bolsonaro, como até a gente aqui já colocou, desde 2006, ampliou os bens em 168%. Já o Eduardo, o filho, teve um aumento de 432% de 2014 para cá. Só lembrando, só isso. E, Eduardão, você acha que é fácil a vida de político? Não é não, viu, rapaz? É nada? É nada, não tem. É muita dificuldade mesmo, ainda mais para descobrir esses patrimônios. E querendo ou não, essa do Cabo da Ciolo é muito bom, né? Para quem exalta tanto o evangelho. Eu acho que eles só descobriram aí esse voo agora. Eu tenho a impressão que, revelada agora essa informação, que ele não subiu naquele monte a pé, não. Ele subiu de helicóptero, aí pousou lá em cima e depois gravou o vídeo. Porque o celularzinho dele que ele prega, como é que pode o cara... Gente, eu não ia comentar isso, não. Mas já que você colocou aqui a pauta, como é que pode o rapaz fazer aquele vídeo emblemático, né? Que ele conta uma situação em que ele sobe em cima lá do monte. Maiara... Ele subiu, o Cabo da Ciolo subiu em cima do monte, mostrando um celularzinho daquele lanterninha... né? Mas o tablet que ele usava era o da filha dele para gravar o vídeo. Só subiu com o tablet porque ele é desapegado das coisas, né? Sem a gente dúvida. acabou de ler aqui uma... Pois é, mas ele gostou, porque ele pegou 5 mil reais do governo de uso público, dinheiro público, para alugar um helicóptero na greve dos caminhoneiros. Ele foi de helicóptero. Detalhe, ele nem chegou lá. Mas Entendeu? pegou 5 mil, né? Eu já descobri, amigo. Ele gosta de luxo, de voar. Ele não gosta de celular. Ele gosta de voar, gosta de helicóptero. O problema dele é que a preferência dele para celular é que é diferente. Esse é o grande problema. Eu, como sou mais quebrado, Kempis, limito os meus custos a um telefone celular um pouco mais moderno do que o do Cabo da Ciolo. A última notícia, para fechar mesmo aqui, 11h54, é a presidente do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, que é força federal na eleição. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Maria Nailde Pinheiro Nogueira, vai conversar com o governador Camilo Santana sobre a necessidade de requisitar força federal para garantir a votação no dia 7 de outubro, aqui no Ceará, em especial em Fortaleza, por conta das ameaças de criminosos em diversos bairros de Fortaleza. Menino, o pessoal das facções, hein, tá botando pro quente, hein? A desembargadora já tratou do assunto com os juízes eleitorais, todos preocupados com a presença de representantes de facções criminosas em vários bairros da capital, impondo suas forças e amedrontando toda a população, com sérios riscos de danos ao processo de votação. Segundo a desembargadora, no encontro entre os presidentes tribunais eleitorais que tiveram em Brasília, com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, a questão de segurança das eleições foi um dos pontos tratados. Rapaz... A problemática da segurança pública aqui no município de Fortaleza é grande, é algo que tem que ser batido, lembrado a todo instante. Eu não acho exagero nenhum o uso das forças militares em qualquer eleição no país. Nós vivemos um momento em que realmente a segurança pública está em defasagem. Nós estávamos inclusive comentando nesses últimos programas aqui no Ceará Notícias, enfim, na toda a grade jornalística da Rádio Ceará News, do que de fato é necessário para que se tenha uma vida mais tranquila. A gente começa a observar que as coisas estão andando na contramão da realidade quando você recebe amigos turistas de outros lugares do país aqui em Fortaleza e aí você começa a explicar o porquê que você passa um sinal vermelho às 9 horas da noite. Exatamente. Porque causa estranheza. Imagina você explicar pro seu filho que tá no banco de trás, que todo dia aprende na escola que o sinal de o vermelho é pare, o amarelo é atenção e o verde é siga. Ele começa a falar, papai, você passou no sinal vermelho ali. Sem dúvida. Não pode não. Eu falei, não, filho, olha para trás e explica. É por conta da violência. Então aqui é liberado a partir das 9 horas da noite, 8 horas da noite, você passar até 30 km por hora. Eu acho que não é nem um exagero, ou que ela acabou de comentar aí, que nós temos realmente que se precaver um pouco mais e que nós esperamos aí que por tempos melhores no futuro, em que o sinal vermelho realmente comece a valer a partir das 18 horas até as 6 horas da manhã e que ninguém fique preocupado em ficar em determinados pontos de Fortaleza, inclusive para exercer o seu direito como cidadão, que é o direito do voto, em de repente sair de casa para votar e por conta de forças enfim, extremistas aí, bandidagem, facção criminosa, acabem aí
acabando com, enfim, findando o direito ou de ir votar ou de voltar para casa no dia das eleições. Então, infelizmente. É complicado demais. Meu amigo velho, vamos embora, né? Vamos lá, já no ponto aqui, peço até perdão os ouvintes que a gente deu uma esticada um pouquinho mais, pelo menos é até 12, mas haviam 3 notícias interessantes, essa do Cabo Daciolo, incrível, essa das facções que a segurança exige aqui nas eleições, aqui no estado do Ceará, e essa do filho do Bolsonaro, que teve um aumento expressivo de mais de 400% do seu patrimônio em apenas 4 aninhos. Bacana então, muito obrigado, voltamos amanhã. Amanhã, se Deus quiser, um abraço a todos. Abraço a todos, amigos, você ouvindo ao Vivo 20, você que está em casa, você no trabalho nesse momento, ouvindo pelo site da Rádio Ceará News, www.cearanews.com.br, você também que está acompanhando o nosso programa por meio do aplicativo, tem um aplicativo do iOS, tem um aplicativo do iPhone, fica ligado com a gente, nós voltaremos amanhã, a programação da Rádio Ceará News continua durante toda a tarde, à noite, tem novidades também no dia de terça-feira, e a gente segue com a nossa programação normal. Fica por aí, muita música boa e informação você acompanha aqui na Rádio Ceará News, e o Ceará Notícias volta amanhã, a partir das 10 horas da manhã, com Kempis, o Quempão, Mário Kempis e Eduardo Calegari, aqui na Rádio Ceará News. Um forte abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.